Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trader Talks. Costinha, é contigo. O podcast do trader aqui no BTG Pactual. A gente tá demais, tá? Não tem mais aquele senhor que não pode ser nomeado. E aí agora a gente, mudou a dinâmica. Pô, mas aí, só te dar uma dica, tá? Esse agora não tem mais, já tem uns 2 meses já. Não, mas a gente... Passa muito rápido. Passa rápido. 2 meses não, filhão. Tem mais, né? Tem 3. 2 meses não, vamos fazer 4, tá? Caramba. Vamos fazer 4 meses. Anota aí. 4 meses, cara. Bom, hoje o papo ele é no nível quant. O pessoal fala, é quântico? Não. Não. Calma. Gerson Júnior, também conhecido como amigo do Costinha, de faculdade, fizeram, isso aqui deve ter aprontado junto. Não quero nem saber, essas histórias estão proibidas aqui nessa mesa, tá? Não, Vocês pior que nem dois nesse tempo a gente nem trocava ideia direito, trocou uma ideia depois. não fizeram besteira junto. Não, ele fazia, mas eu... Ele era fazia. famoso por fazer, mas eu não Entendi. era não. O cara já te entregou, você nem se apresentou ainda, o cara já te entregou. Fui convidado aqui e já chega já com Esculachando, já né? chega com a carteira já, né? Carteirada já. Gerson, seja bem-vindo aí. Obrigado. Fica à vontade para se apresentar aí pra galera também, falar um pouquinho da sua carreira, que é uma carreira... Pô, a gente tava até conversando aqui em off, pai do céu, irmão. Mas só para contextualizar o pessoal, né? Que o Claro brincou e tal. O Gerson, eu conheci ele na época do mestrado. E, enfim, depois ele vai contar aí, mas ele trilhou um caminho acadêmico, depois foi para a parte de gestão e na parte quant, criptoativo, enfim. A gente vai bater um papo aí legal sobre isso. Provavelmente aí uma galera que estudou programação na internet, alguns já estudaram com ele também, então... enfim, Gerson, se apresente aí pro pessoal. Boa, obrigado pelo convite, Costinha. Eu sou economista, né? Formado na UFV. E aí fiz mestrado em economia na UFJF, onde eu conheci o Costinha. Fiz doutorado em finanças pela PUC do Rio. E aí, com metade do doutorado, fiz na IESEG, em Paris, junto com o Alexandre. E aí eu voltei, trabalhei na NCH 1 ano, trabalhando com Factor Invest para ações. E fiquei 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses na QR, fazendo algumas estratégias quantitativas / sistemática para fundo de criptoativos, né? Então, assim, trilhei minha carreira metade acadêmica, fazendo paper, estudando paper, publicando, dando aula, fazendo pesquisa. E aí, dos últimos 4 anos, eu estou no mercado de gestão, a parte de research, que não é muito diferente da parte de pesquisa no nível de doutorado. Tem algumas questões indissocráticas de cada mercado, de cada linha, mas no final das contas é pesquisa. É programar, é ler, é estudar, é testar novas coisas. Só que agora, em vez de publicar paper, é para um fundo. É né? para ganhar dinheiro. Para ganhar... Não que o mercado, não que o mercado acadêmico dinheiro. não dê dinheiro, mas sim, é para... Agora você vai ter que... Agora você é o skin in the game, né? Skin in the game... Literalmente, porque eu estou num fundo offshore de cripto, que parte da minha rentabilidade é uma renda variável, parte da performance do fundo, né? Então, é literalmente skin the game, né? Isso é legal até falar pro pessoal, que às vezes a galera pessoa física que está acompanhando não sabe as diferenças, mas tem uma diferença do research de sell side e research de buy side, que a gente fala, né? Então, o sell side é justamente igual a gente faz aqui, a gente faz os relatórios, recomendações, etc. O research de buy side, ele faz as análises para tomada de posição. Na verdade, é o seguinte, ele faz a mesma coisa que a gente, só que ele toma a decisão de investimento. Só que ele toma a decisão de investimento, então, para o fundo. Então, só porque às vezes o pessoal não sabe muito bem a diferença disso. E conta, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para todo mundo é: como é que o mercado financeiro entrou na sua vida? Como é que despertou essa vontade? Vai. Vamos lá, assim, eu venho de uma família que não é de mercado financeiro, mas meu pai é diretor de finanças de uma empresa de médio porte. A empresa do ramo de comida, chamada Pif Paf. Então, eu sempre estava no meio de investimento, mas no mundo real, olhando investimento na minha parte da minha família, com imóveis, com incorporação. Então, já tinha uma pegada um pouco de finanças, né? Fui fazer economia na UFV porque eu gostava de matemática, gostava de história. E até engraçado fazer economia, porque minha família ficava enchendo o saco, principalmente meu pai, para fazer engenharia. Eu fui o primeiro ano do Enem. Então, eu coloquei economia como segunda opção e engenharia de produção como a primeira.
Passei na primeira chamada em economia e na segunda chamada em produção. Só que a gente não sabia se a gente perdia a vaga ou não, porque era a primeira vez. Eu cheguei na UFV, na segunda chamada, perguntar o coordenador do curso. E aí, eu fui chamado, mas eu não vou fazer a matrícula. Eu vou perder economia ou não? Ali, não. Aí eu consegui convencer o meu pai a fazer engenharia de fazer economia. A ideia do meu pai era fazer engenharia de produção. Se você quiser ir para um ramo de economia, você faz uma mestrado em economia. Eu não sei como Depois. que tá hoje, né? Mas na época, engenharia... Eu lembro que na época a gente foi fazer vestibular, a engenharia de produção era, assim, o... Era o que curso, todo mundo queria, né? eu não sei como que tá hoje. e Na sua economia? época tava assim também? Eu fiz a DM, né? O pessoal brincava que engenharia de produção era DM de grife. Com mais cálculo. Mas tinha esse hype todo assim? Mas também? eu acho que a Tinha. economia mudou muito da parte que eu fiz a graduação para agora, né? Antigamente era muito livro-texto, principalmente se eu pegava Menco, Blanchard ou qualquer coisa do gênero, era muito livro-texto. Hoje tem uma parte mais voltada para matemática até, então você tem cálculo 1, 2, 3. Na graduação eu fiz cálculo 1, 2, álgebra linear, algumas, mas muito puxando às vezes matéria optativa, e ela não tinha muita parte de programação. Hoje, um menino, quando vai fazer a oferta e demanda dos primeiros princípios de Mencken ou Blanchard, ele vai pegar o texto, o livro-texto, e vai depois aplicar em alguma coisa no R ou no Python para identificar como que são aquelas curvas. Né? Então, a graduação mudou bastante. Antigamente era muito livro-texto. E principalmente para quem vem do interior, a economia era uma coisa assim, putz, o que eu vou fazer? Você não vai trabalhar com economia, né? Você vai para um banco e fazer coisas ligadas ao mercado financeiro, mas que te dá uma base de entendimento sobre programação e finanças que a economia é. Porque muitas pessoas acham que a economia é mercado financeiro. E a economia ela tem uma amplitude de áreas de entendimento, como política, economia política, economia regional, economia de desenvolvimento econômico, até um pouco de macro, a pouco de finanças. Lá nos Estados Unidos até tem um curso de graduação em finanças. A PUC do Rio, quando eu estava fazendo doutorado, tentou fazer um curso tecnológico de graduação para finanças, que aí linkava áreas de economia, administração, engenharia elétrica, porque na PUC do Rio tem matérias de finanças, de tomada de decisão. Então, toda a parte de otimização, que é muita parte de matemática, tem uma linha de finanças na PUC do Rio, na área de engenharia elétrica e engenharia de produção. Então, ele linkava tudo isso. E a gente não sabia. E aí eu comecei a ver, então vi que o Ricardo Brasil vinha cá, vi o reality show dele, comecei a estudar um pouco sobre o mercado financeiro, só que na época... Você viu o Ricardo nessa época? Vi o Ricardo nessa época. Caramba. Um dinossaurzão, assim, o Didi Aguiar ali. Você estava na graduação, né? Tava na graduação, só que, cara, o Coxinha pode saber muito bem. Naquela época não existia o mercado financeiro, principalmente para quem era do interior. Era uma coisa muito distante. A gente não tinha escritório de agente autônomo capitalizado no Brasil. Então, quando você ia conversar sobre mercado financeiro, fundo... Era só... não existia. Era o gerente tinha do banco outra palestra, assim, né? Que eu lembro que lá em Juiz de Fora tinha um pessoal da Ágora que de vez em quando fazia uma palestra ali para tentar... Isso era quando, mais ou menos? Isso aí 2012, 13. 2012, mais ou menos. Aí, a parte do mestrado foi muito importante para fazer isso. Eu fui fazer a Ampec você podia escolher 5 faculdades. Eu era, assim, não tinha informação quanto hoje. Explica a Ampec para quem não conhece. Ampec é tipo uma prova que é tipo o Enem, só que para fazer o mestrado ou doutorado em economia. Como a Ampad é para administração, a Ampec é para economia. E que quando você erra uma questão, uma errada anula uma certa. Então era melhor você pode ficar com a nota negativa. Faz parte. Eu acho que foi a maior decepção da graduação na Ampec, porque, tipo assim, minhas notas eram boas da graduação, tinha uma expectativa muito alta. Cara, por alguns erros, assim, tipo, cara, eu fiquei muito longe da prova. A prova da Ampec era 3 dias, muito cansativo. Eu não fui muito bem. Mas, assim, você tinha 5 opções de faculdade. Cara, às vezes não tinha informação como hoje. Eu coloquei PUC-Rio, mas assim, depois eu fui descobrir que a PUC era nota 7, era uma das melhores da América Latina. Eu botei GV, porque eu falei, cara, eu vou colocar Ribeirão Preto, UFMG e Viçosa. Pra não ficar muito longe, né? Eu passei em Ribeirão, passei na UFV. Só que aí na prova da Ampec me falaram que a UFJF aceitava você botar o seu nome fora da lista. Só a nota, né? Só a nota. Porque quando você escolhia 5 primeiro, você podia falar... Ô, FJF, olha a minha nota aí e coloca na lista de espera. Eu mandei um e-mail que eu descobri na Ampec e aí eles me chamaram. Só que Viçosa tinha 2 linhas. Tinha uma linha de finanças. A UFV não. E a o FJF me garantiu bolsa. Aquela coisa que a UFV não tinha. A gente estava começando a ter as restrições de 2016 de bolsa.
Fui muito para fazer o FJF, a linha de finanças. Aí foi muito engraçado, que a gente tinha 2 professores de finanças lá. Tinha o Paulo César e tinha a Fernanda Perobelli. A Fernanda, já nas 2, 3 primeiras semanas, já falou, o Gerson é meu orientado. Então, nem escolhi orientador, a orientadora foi. Que estudei com os dois, aliás. E a Fernanda tinha um histórico de enviar pessoas para a administração da PUC do Rio para fazer finanças. Ela já tinha enviado 3 alunos. Então, ela sempre escolhia um melhor aluno, talvez, dela e mandava. Uhum. Aí eu falei, cara, eu tô na UFJF, Juiz de Fora. O mercado financeiro está totalmente distante da minha realidade, né? O que eu vou fazer? Cara, eu vou pro Rio. Vou pro Rio, porque lá, pelo menos eu tento me garantir alguma coisa lá, vou dar o gás. Uhum. Passei e fui fazer a PUC do Rio, né, cara? Bolsa, R$2.000, morava na Gávea, aluguel de 4.000, assim, tipo, pai, você tem que me ajudar nos próximos 4 anos. Vim de uma classe média, que meu pai conseguiu bancar, assim, graças, assim. E aí eu falei, cara, tem a chance da vida aqui, o que eu vou fazer? Cara, é publicar paper, né, cara? Então, assim, cheguei para fazer uma linha de finanças corporativas, mas virei pro meu orientador, falei, cara, eu não quero fazer finanças corporativas, queria fazer mais mercado de capitais. Ele falou, cara, tem uma linha aqui de herding, de efeito manada, que eu quero replicar tal paper. Uhum. O que a galera fazia muito na PUC do Rio? Pegava papers importantes que saíram de metodologia nova nos Estados Unidos e replicava no Brasil. Então, você tinha que entender toda aquela metodologia, saber programar, pegar a base de dados e replicar em cima. E aí, o que acontecia? Qual que era o grande ponto da PUC do Rio? O Rio de Janeiro é muito grande em autarquias, né? Então, você tem Banco Central, você tem BNDES, você tem BGE. Tinha um aluno que era matemático do Banco Central, high level, com o André. Então, o meu orientador botou o André para me ajudar no paper. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, tem uma metodologia aqui para calcular efeito manada, a detecção de efeito manada. Como que era mais ou menos em linhas gerais? Você trabalhava onde, você falou? No Banco Central, matemática do Banco Central, assim, high level de matemática. Qual que era a detecção? O CAPM, ele pega o beta como se fosse estável, né? Uhum. Então, eles calculavam o beta por filtro de Kalman, que é um beta, que é um time beta, que ele ia variando ao longo do tempo. O filtro de Kalman, ele acaba suavizando, fazer o beta. Como que era a identificação? Cara, a gente tem o beta estimado pelo filtro de Kalman e a gente consegue ver o beta observado. Quando o beta observado está muito distante do beta estimado, existia um momento do mercado que eles detectavam por álgebra linear, modelagem muito complexa, que existia efeito manada. Esse beta do mercado todo. O beta de cada ação em relação ao beta do mercado. Então, quando ele variava muito e fazia dispersão, existia o beta. Existia um efeito manada. Então, a gente conseguiria analisar quais períodos tinha efeito manada no mercado. Isso era muito em momentos de crise, né? Então, o que eu vi? Eu falei, cara, tem um outro paper que começou a fazer um negócio, a gente pode melhorar, fazer uma estimação por erro padrão robusto dos papers que era da metodologia que estava em voga, que era do Huang, Salmon, 2004. Era uma melhoria numa metodologia gigante. Academia é isso, pesquisa é tijolinho por tijolinho. Só que, cara, era uma álgebra linear meio grande. E, cara, eu não era matemático para pegar como que eu ia fazer essa estimação robusta, como que ia alterar a metodologia toda do modelo. O André entrou nessa ponta aí. A gente sentado na PUC do Rio fazendo expansão de fórmula, Bazinga, chama. Aí a gente pegou toda essa minha ideia de fazer o erro padrão robusto com a metodologia que o André conseguiu expandir, a gente aplicou para o Brasil, submeteu ao paper a um journal importante chamado Applied Economic Letters, publicado. Depois a gente mandou para o Financial Study Letters, que é ainda mais top A1, assim, pica, publicado. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, pelo menos na academia, eu acho que eu consigo uma vaga, porque eu tenho 2 papers bons publicados. E aí, qual que seria o outro passo? O Huang e Salmon, que eu falei de 2004, eles publicaram o último paper. Na verdade, nem estava publicado, era um working paper. O que é isso? Um working paper, os caras colocam o artigo científico no repositório e aí as pessoas vão ver o repositório. Papers mais top, que estão nas revistas mais tops, assim, eles batem vários 4, 5 anos, as pessoas lendo, mandando comentário, indo para um congresso. Porque a maioria dos congressos não são papers publicados, são papers para melhoria. E rola um ajuste da parada? Rola um ajuste. Tipo assim, tô achando que aqui pode ser melhor. Sei isso. lá, aí o cara pega... Congresso é isso. Porque uma coisa até que o pessoal não necessariamente sabe de ambiente acadêmico,
os papers publicados, dependendo da revista, é pago. Então, tipo Não, assim... a maioria das revistas mais tops, por exemplo, da Você Vier, são pagos. E eles são caros, assim. Porque então... são caros, mas assim, as faculdades têm budget para isso, né? A PUC, então, tinha budget para pagar o prêmio se o professor publicasse em revista top. Esses dois revistas... Tem professor que... Tem faculdade que o professor ganha, tipo assim, 200 mil por paper. Esses papers eu recebi grana, assim. Legal. Cara, o Rio de Janeiro é muito caro, então o meu orientador me ajudava, dividindo os prêmios que ele ganhava comigo e dando aula, né? MBA, toma uma aula de MBA. Por exemplo, a hora que eu acho que eu mais recebi foi uma aula que a gente fez um curso em company no BBTVM, fazendo sobre Black Litterman, o cara tava enrolado, falei, prende Black Litterman aí, então eu me virava para aprender. Mas assim, só voltando ao assunto, o último paper que eles faziam sobre efeito manada era esse inglês, que era de Cambridge, um coreano e um brasileiro. Pô. Aí eu falei, cara, tá aí, vou mandar mensagem pro brasileiro. No mínimo ele vai me responder. Mandei pro inglês, logicamente, o inglês de uma faculdade do Brasil, o terceiro mundo cagou. O brasileiro, e o engraçado é que eu não sabia que ele era brasileiro. Eu só vi que tinha feito mestrado na Unicamp. Eu lembro que eu e meu orientador mandamos um e-mail assim: prezado Alexandre, vimos que você fez um mestrado no Brasil, então tivemos a liberdade de escrever em português. E aí a gente mandou para ele, mandamos 2 papers publicados e eu mandei a minha ideia. Cara, eu fiz a detecção em 2 mercados, Brasil e criptomoedas, pegando o modelo original e mudando aquela alteração que dava todo um improvement, toda a melhoria na metodologia. Eu falei, cara, eu queria rodar para o mundo, fazer uma detecção global, identificar como que é país de terceiro mundo, com mercado menos desenvolvido, mercado mais ineficiente. Isso é até um bom ponto, né? Porque assim, tem a galera que acha que só existe Brasil, Estados Unidos e pronto, né? Ou então Europa também, né? Até a Europa e tem... que assim, tem por muito exemplo... mercado que a gente não olha e que é relativamente grande. Né? Mas aí tinha um outro ponto também que eu gostaria de melhorar, assim. Lá naqueles papers primeiros, eu colocava Ibovespa contra todos os ativos, né? O ideal é você fazer a lista constituinte. A lista constituinte do Ibovespa, ela altera com o longo do tempo. Isso você não tem. Então, o que a gente fez? A gente replicou o índice do MSCI de todos os países com 99% de correlação. Então, a gente tinha uma metodologia que a gente conseguia fazer o MSCI. Então, o que a gente fez? A gente usou esse índice com a lista constituinte histórica. Então, foi uma melhoria que a gente fez na França. O que você está me dizendo é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, sei lá em 2000 tinha uma empresa... O GX estava no Ibovespa, não está agora. Não tem mais. Aí, então, você foi usando esses índices ao longo do passado. Eu fui replicando esses índices, porque você não tem a lista constituinte histórica. Do S&P você até tem no GitHub da vida. Mas o Brasil, os outros não tinha. A gente teve esse problema aqui, tá? Te falo isso, trabalhava com a gente, William Rojas. Cara genial, assim. PhD em estatística em Chicago, cara genial. E a gente tinha um negócio aqui, um modelo que a gente estava montando de N coisas. E aí eu falei para ele, cara, eu quero que você faça esse estudo para trás. Cara, o cara ralou e não conseguiu, assim. Sim. Porque eu falei para ele, cara, pega desde 2000. Eu tô falando de 2000 porque eu me lembrei... Falei, cara, puxa de 2000 para cá, que já tem... a gente tá falando aí na época eram 21, 20 anos. Então, assim, era uma base boa, tinha mercado de alta, mercado de baixa, queda, lateral, então tinha tudo. A gente conseguia mexer, mas a gente não conseguiu, cara. Foi um negócio bizarro, assim. Isso foi uma melhoria que a gente fez no paper lá quando eu fui pro Alexandre. Ele falou, cara, isso a gente tem que fazer de constituinte histórica. E só de replicar 99% do princípio. Não, animal. Assim, alguns eram 95, outros eram 99. Assim, isso foi um grande ponto. De quantos índices vocês fizeram? Acho que eram 10 países. Tem 4 anos que eu fiz esse paper, né? Só que aí o que acontece? Isso foi muito engraçado, né? Olha como que a vida é muito louca. Eu entrei no FJF porque eu mandei meu nome por trás, que eu descobri tomando um café com um cara na porta da Ampec. A minha orientadora que me indicou para a PUC do Rio, eu nem era o mais querido dela, ela me indicou. O cara que fez o paper era brasileiro. E aí, cara, ele falou, cara, eu vou estar em São Paulo apresentando o paper no INSPER, dia tal. Cara, pronto. Era o meu dia de apresentação no paper na GV. Aí, cara, eu fui em Capra, em São Paulo, apresentei o paper, fui lá no INSPER.
Encontrei ele, Ah, ele mas, me convidou. mas a GV era em São Paulo aqui. É, eu vim Ah, pra que São sorte, né? Paulo. Não é lá em Botafogo, no Rio. E a coincidência que foi no mesmo dia que você... No mesmo dia que ele tava aqui, né? O cara morava na Eu França. ia falar, putz, caiu a casa. O cara tinha que estar em Botafogo e ao mesmo tempo ele tinha que estar em São Paulo. Não, aí eu vim pra cá e aí ele me chamou e eu fui pra Paris. Aí, cara, tá sem bolsa, vou te dar umas aulas de monitoria. Mais uma vez, meu pai entrou pra me ajudar financeiramente, assim, Paris muito caro e tal. Fiquei lá e aí o ponto, acho que foi um catch-up muito grande lá por alguns momentos. Cara, eu tinha as ideias, ajudava a escrever, ajudava a montar a álgebra linear, mas não era um cara muito bom de programação. Quem montou muito esses betas ao longo do tempo de Filtro Calmo foi o Marcelo e o Henrique Castro Martins, que é o professor da GV aqui me ajudando. Chegou lá em Paris, eu tinha que me virar, né? O Alexandre me deu um pouco daquela base fundamental de programação, porque programação tem que aprender um pouco a base do raciocínio de programação, depois você se vira. Então, acho que o mais importante para quem quer saber programar é pegar um curso básico para entender a lógica, assim, o que é um inner join. É saber ler e também aprendendo, né? Você saber a base ali de como funciona a parte de programação. E isso talvez seja um problema do ChatGPT hoje. As pessoas acham que sabem programar porque jogam no ChatGPT fazer isso, só que aí o ChatGPT devolve algum código errado, o cara não tem noção do que está fazendo, mas ele não tem a base que é importante. Lá eu aprendi muito a base, eu aprendi um pouco de mercado financeiro, porque o Alexandre, ele fez doutorado na Cass Business, só que depois ele foi ser VP de risco do Itaú. Então, assim, qual que era o conselho dele? Ele falou, cara, você quer ir pro mercado, quer ficar na academia? Eu falei, eu não sei. Ele falou, então você vai pro mercado, que se você conseguir, se você quisesse ficar, você fica. Se você quiser voltar, você consegue voltar pra academia. Agora, se você ficar na academia, vai ser difícil ir pro mercado depois com 30 e poucos anos. Aí eu voltei da França, pisei no Brasil meio desesperado. Falei, cara, eu não fiz muito contato com o mercado financeiro. Como que eu vou fazer? Hoje, conhecendo mais o mercado financeiro, estando no meio, cara, sabia que com um doutorado na PUC do Rio... ia te abrir alguma porta, né? Se eu mandasse os currículos para gestoras, algum back-office, alguma coisa, você programar e tal, alguma coisa eu ia entrar em algum momento. Só que na época eu não sabia. Pô, bateu o desespero, assim, gigante. Falei, cara, gastei muito dinheiro pra PUC, fiz paper, o que eu vou fazer? Cara, quando eu pisei no Brasil foi muito engraçado. O James mandou um tweet falando, procuro PhDs em matemática, ciências ou economia para a área de research. O Costinha me marcou. Aí eu mandei meu currículo. Na época teve um amigo meu que falou, cara, fala tudo que você está pesquisando, que você está procurando na entrevista. Aí eu falei na entrevista, falei, cara, eu tô começando a pesquisar sobre Firm French, sobre fatores, calcular as carteiras de fatores, principalmente do Firm French 3, né, que é o Firm French 3 fatores, que é small menos big, o high menos low e fazendo momentum também, fazendo book to market. Então, quando eu falei isso, ele estava procurando alguém de Factor Invest. Aí me chamou, fiquei um ano lá. Então, agradecer o Pastinho, se não fosse aquele tweet, talvez eu não estaria no mercado financeiro. Você vê como que o mundo Só vou muito... passando pra frente, né? Do mesmo jeito que se não fosse o Otto mandando material... Então... Não, isso é muito louco, cara. Eu falo isso pra eles, assim. Primeiro que você tem que estar preparado, né? Porque, naturalmente, você se preparou durante a sua vida para que esses acasos... eles acontecessem e você tivesse preparado para os acasos, né? Que também não adiantaria nada se você não tivesse se preparado. Aí lá, cara, eu entrei e comecei a fazer um multifactor para fatores. Porque, assim, fatores que a galera deve estar sabendo, mas o que é um fator, né? É criar uma carteira a partir de um racional, de uma lógica. Por exemplo, o momento, que é o mais comum. Qual que é? Vou comprar as ações que tiveram maior retorno nos últimos 12 meses. Todo mês eu olho, vejo quem tem maior os 12 meses e compro. Um ETF que está bem em voga agora aqui, que é o Dividend Yield. Isso até é um negócio engraçado, né? Porque, geralmente, de certa forma, quando você vai conversar com algumas pessoas, não. Eu quero comprar o que mais caiu, porque o que mais caiu está descontado. Só que é o que mais caiu, naturalmente, porra, nem sempre faz sentido, né? Mas o primeiro paper seminal de fatores é o Bond Taylor, que chama The Stock Market Overreact, que o momento é 12 meses. O do Bond Taylor é 3 anos. As ações que foram pior nos últimos 3 anos, elas costumam ter um overreact melhor e melhorar. Então, reversion, alguma coisa long term, que se chama esse fator. Qual que é existe uma lógica por trás, um algoritmo racional. Qual que é? Eu vou olhar os últimos 3 anos e comprar as ações que tiveram o pior resultado. Só que, cara, você entende que montar carteiras assim, de single factor, que é um fator, isso é muito simples. Isso virou ETF. ETF Smart Beta. A gente lançou ETF, o mercado lançou ETF de Dividend Yield, porque...
pagar dividendos no Brasil, Brasil, essa taxa de juros sempre performou bem. Então, o cara compra ações que pagaram maior dividendo em rebalancei mensal. Momentum, small caps também. Bem que small caps sofreu muito nos últimos tempos, mas assim, o que eu precisava fazer? Que eu olhava para o mercado lá fora e via assim, ETFs que bombou lá fora, de Smart Beta, que é esses fatores, eram single factor. Para você cobrar 2,20%, 2% de ADM, 20% de performance para um fundo de gestão ativo, tem que ser um multifactor. Você tem que criar, botar na sua carteira vários desses single factor e ter algum modelo de otimização para saber quais fatores eu vou colocar. E aí tem um espaço, assim, é o que é o factor time. Cara, dado o estado da natureza, mercado em alto, mercado de taxa de juros alto, mercado de taxa de juros caindo, qual fator eu vou pesar mais? E aí eu fui pro James estudar isso pra gente montar uma carteira. O fundo quase saiu assim na carteira, teve alguns problemas, não saiu, eu fui pra cripto. Recebi uma proposta da QR e o que acontece? Olha como que o mundo é muito acaso. Eu não era um cara muito ligado a cripto, mas assim, eu tinha que fazer uma matéria optativa no doutorado, ou era alguma coisa nada a ver com finanças, ou era uma cadeira de blockchain com o Léo. Aí eu fiz a matéria do Léo. Léo, o que o Léo fazia? Eu acho que até inteligentemente. Ele te dava os working papers. Eu falava que o working paper é nada mais que... Ele te dava os white papers. Né? O working paper é um paper que está em construção para ser publicado. O white paper é um paper que ele só está para discussão. Entendi. Então, com o Satoshi Nakamoto, ele não quis pegar o paper do Bitcoin e falar, agora eu vou publicar na revista, revista de finanças. Não, ele jogou na internet para as pessoas... Então, que ele passava os white papers de Ethereum, Bitcoin, e a gente tinha que estudar. E aí eu comecei a entender, falar, legal e tal, não sei o quê. Só que aí veio a pandemia, né? 2020, né? Que veio a pandemia, o M2 explodiu. Eu falei, caralho, o governo tá emitindo moeda muito... Tá tendo esse imposto inflacionário, tá acabando com o poder de compra do cidadão. Falei, cara, blockchain, 21 milhões de bitcoins, a política monetária já programática, isso faz muito sentido. E aí eu comecei a gostar de Bitcoin. Quando eu recebi a proposta que eu vim, né? Esse imposto inflacionário foi até engraçado, né? Eu lembro do Gustavo Franco, lá tá falando da PUC-Rio, vou só revivendo. O Itamar Franco, ele ouviu falar sobre imposto inflacionário, né? Ele foi na lista de imposto, né? Ele falou, porra, não tem esse imposto inflacionário, Gustavo Franco, cadê esse imposto? Aí ele teve que sentar e explicar, olha, quando tem aumento da emissão de moeda, se existe um imposto, que as pessoas vão ter perda de poder de compra. E aí eu falei, cara, faz muito sentido cripto. E aí eu vim para QR em 2020, 2021, cara, nem lembro, mas 2021, quebra de FTX, mercado do bear market saindo de 60 e poucos para 17 mil dólares. Foi um péssimo time para entrar. FTX foi em 21? Foi em 22, eu acho. 22. Pô, Novembro de 22. Triste. Quebra da FTX, mercado saindo a taxa de juros aumentando muito. O mercado mudou muito, muito rápido em pouco tempo, né? O M2, aumento monetário da pandemia que os governos usaram para segurar as pontas, ela surtiu muito efeito nesses mercados de risco, né? Então, cripto, que é um mercado bastante de risco, eu considero o Bitcoin como se fosse uma small tech, é um beta alavancado de Nasdaq. Que, inclusive, é ao contrário do que lá atrás todo mundo achava que ia acontecer, né? A galera achava que era como se fosse muito parecido com o ouro, um safe haven, mas, assim, o Bitcoin, eu considero a longo prazo, ele vai ter um market cap, ele pode flipar o market cap do ouro, que é 12 trilhões, do Bitcoin está 1 trilhão e pouco, mas, assim... correlação, ele pode aumentar, diminuir, porque quando faz o rolling correlation, faz correlação com a janela rolante, aumenta, diminui, mas assim, nitidamente, quando você tem redução da taxa de juros e aumenta a emissão de moeda... de risco. Ele se comporta como um ativo de risco. Como um ativo de risco com um beta alavancado de Nasdaq. Teve um paper do FMI, um working paper de novo, né, que era um paper que começou a identificar quais eram as principais variáveis que impactavam o modelo de cripto. Se era a própria adesão de cripto ou se era a política monetária. E perceberam que a política monetária, o cripto é mais sensível à política monetária americana que o mercado tradicional. Então, assim, você teve aumento da taxa de juros a partir de toda a fim da festa, né? A taxa de juros aumentando pra caramba em 2021.
cripto começou a cair, teve muita quebra, né? Você teve Celsius, teve FTX, teve Alameda, então você começou a ter aquele time meio ruim. E aí a gente foi montando algumas estratégias internas, e aí quando começou a vir esse boom, e o mercado tradicional... e o mercado tradicional adentrando em cripto com ETF de Bitcoin na BlackRock, ETF de Bitcoin na Fidelity, posteriormente ETF de Ethereum, que não pegou tanto de volume, mas pegou bastante. A BTG oferecendo, Nubank, todos esses institucionais meio que brasileiros. popularizou bastante, né? E foi aceito pela SEC, foi aceito por aqui, pelo Banco Central aqui. Isso. Quando a BlackRock entrou no jogo, você sabia que isso ia ser provado. Aí o Bitcoin voltou de novo. E as taxas de juros caindo, né? Quando veio, por exemplo, o Bitcoin saiu de 60 para 64, agora com corte de com 50 bips. Ele só não andou agora porque a taxa, o CPI veio grande, veio maior do que o esperado na semana passada, e o mercado veio agora, tudo bem que bateu 67 mil, muito provavelmente porque o Trump deve ganhar. O Trump está nas últimas pesquisas. Então, assim, o working paper do FMI e a gente identificando no dia a dia que o mercado americano, política monetária, influencia muito o cripto, a gente começou a olhar muito política monetária. Eu ainda não consegui montar um modelo que pega muito política monetária para cripto. Então, todos os modelos que quando eu vejo política monetária americana, é um modelo meio que semi-sistemático. O que é o modelo sistemático? O sistema, a modelagem me dá as posições, aí eu vejo as posições e vou ver algum feeling ali. Então, tem um modelo de long short e um modelo de reversão à média na pessoa física, assim, que eu olho muito ali, como se está caindo muito, e aí eu começo a ver vamos ver o CME, como que está a probabilidade de hiking, como que veio o CPI, como veio o FONC, como veio o JOLTS. Então, eu fico olhando ali, né? Então, assim, cripto foi muito isso. Assim, a gente vê Bitcoin como se fosse um small tech, mas eu acho que o Bitcoin ele se comporta como se fosse um ouro digital, e todas as outras moedas, todas as outras criptos, todos os outros tokens, como se fosse realmente uma ação, como se fosse uma ação growth, né? É um beta alavancado como se fosse growth. Por quê? Porque todos a maioria gera receita para cobrir algum problema na sociedade. O Ether, como se fosse um grande computador, um grande Play Store, que todos os aplicativos vão estar em cima. A Uniswap, como se fosse uma exchange descentralizada, todos geram revenue. Só que ela é muito growth, né? Porque, assim, se você faz um modelo de fluxo descontado, você não vai achar aquele preço. O que as pessoas acham? Porra, tô pagando isso porque eu acho que esse é um modelar. Eu acho que esse é um sistema mais robusto e ele vai acabar adentrando e virando mainstream, né? Hoje a gente está vendo o Polymarket sendo talvez um dos maiores, não sei se de volume, mas o mercado de Twitter olhando pra caramba a aposta de Trump versus Kamala via no Polymarket, que é um mercado de bet descentralizado utilizando o SDC, que é um stablecoin de dólar, entendeu? Então, assim, você está começando a ver as primeiras aplicações no mundo real de cripto, e eu acho que eles no status quo. Então, é um growth ali. Desculpa te interromper, mais uma dúvida assim. Você começou então fazendo Factor Investing para ações. Isso. E depois você foi para cripto. Você sentiu muita diferença Vamos lá. nos modelos, na parte quantitativa? E até também se você puder explicar um pouco melhor, pessoal, o que é o Factor Investing. Eu acho que tem gente que seria bem curiosa de conhecer. O Factor Invest é montar alguma carteira a partir de um racional, alguma lógica. E o que aconteceu? Os primeiros papers, como eu falei da reversão à média do bond de Taylor, eles verificaram assim, cara, se eu montar uma carteira que eu olho para as ações de 3 em 3 anos e eu compro e todo mês eu rebalanceio, ou seja, primeiro, 30 hoje é outubro, né? 30 de outubro, vou ver quem performou nos últimos 30 anos, compra as piores e venda as melhores. 30 de novembro, eu vou rebalancear essa carteira olhando. Essa carteira, ela conseguia bater o mercado ajustado ao risco. Então, todo aquele modelo de CAPM, de finanças modernas, ela caía por terra, por isso que se chamava anomalias de mercado. Então, eu conseguiria montar carteiras a partir de um racional que batia o mercado ajustado a risco, e isso contrapunha o CAPM. Tem outros raciocínios também. Se comprar as maiores empresas e vender as menores. No final do Small Menos Big lá do Fame Frente era comprar as menores e vender as maiores. O CAPM dizia assim, se eu vou comprar as menores, ela já é mais arriscada. Só que quando você olhava o beta, não. Então eu falei, cara, então eu consigo comprar as menores e vender as maiores, vou ter um retorno maior. Então, o que eu fazia? Cara, só que a literatura ela identificou centenas dessas anomalias, desses processos. ROI, que algumas são bem parecidas, como ROI, que é bem parecido. Então, o que acontece?
A literatura identificou centenas e eu ia lá, ia tentando replicar para o mercado brasileiro essas centenas, e dessas centenas eu tinha uma modelagem de otimizar quais parâmetros, quais fatores iam entrar na minha carteira, dado o estado da natureza, de taxa de juros alta, taxa de juros baixa. Eu fiz isso para ações. Cara, quando eu vim para o mercado de cripto, o que eu quero a primeira coisa? Foi, cara, o modelo, o código já está meio pronto. Então é meio que copy-paste e adaptar o código para as coisas. O que eu tinha no mercado de cripto que eu tinha no mercado de ações que eu poderia replicar? Momento, porque é preço, Sim. volume, alfa, sharp, querendo ou não, todos esses dados que vieram de mercados. Então, esse foi os primeiros fatores que eu comecei a replicar em cripto, né? Só que cripto tem um problema também. O survival bias, né? Então, você tinha que... Tinha token que aparecia na exchange, então ele deu muito certo e explodiu. Então, tinha que pegar qual é o cripto que estava na exchange, filtrar por liquidez. Tirar, né? Então, tinha todo um tratamento de dados muito, muito diferente, muito mais rigoroso que eu tinha que fazer no mercado de ações. Quais fatores que eu tinha no mercado tradicional que eu não tinha no mercado de cripto? Talvez dados contábeis, né? ROI, que tem muitos fatores também que pega endividamento. Você não tinha uma DRS, você não tinha um balanço. Não tinha um balanço. Só que depois eu fui descobrir que você tinha todos aqueles dados on-chain que você poderia retirar. Por exemplo, eu posso pegar um TVL, que é um Total Value Locked, que é o dinheiro, que é a quantidade de monetária de um token que está travado para alguma questão de desenvolvimento do projeto, ou os caras querem stakear aquele projeto, então confia. Você meio que adaptou o balanço para outros parâmetros do mercado de cripto. Do on-chain, você pode pegar para o revenue, porque os tokens geram receita. Então, eu tinha que ir preparando. Mas essa parte on-chain, eu não tinha estudado isso na faculdade, então eu fui aprender no mercado. Então, assim, a cotação da QR foi muito boa. Para QR também, porque eu acabei montando um fundo que deu muito certo lá, mas para mim também, porque eu tive um momento de aprendizagem de cripto que eu não conseguiria ter na academia, porque a cripto era muito nova. Então eu tinha que estar 100% focado para entender que era dados on-chain, que são dados retirados da própria on-chain. Só para você ver, todos os dados de cripto são públicos, né? Então, por exemplo, uma baleia. O que é uma baleia? É uma carteira que tem mais de 1000 bitcoins. Então, como eu consigo rastrear, eu consigo saber se essa carteira está comprando ou vendendo ações. Comprando ou vendendo aquele token, quer dizer, consigo ver se esse token está indo para exchange. Mas imagina que uma grande quantidade de Bitcoin foi para uma exchange, porque o cara vai vender o Bitcoin, então vai cair. Então, você conseguiria rastrear e montar esses casos. Então, assim, a primeira estratégia natural que eu ia montar na QR, logicamente, era um Factor Invest, porque eu já tinha trabalhado com isso. Só que depois eu fui vendo que dados on-chain era muito bom para dados de sentimento de mercado. Então, cara, o segundo momento foi utilizar dados on-chain, principalmente MVRV, que é um dado de preço que está o preço de fechamento, preço de tela do Bitcoin, quanto o preço que os tokens, que o Bitcoin foi deslocado dentro das carteiras. Por exemplo, eu tenho um Bitcoin e passo para a carteira do Lucas. Aí esse preço foi para um preço. Esse que ele manda para o Coxinha, esse preço. Então, é o preço de fechamento sobre o preço da média dos tokens que foram circulados nos últimos 5 anos. Não adianta nada eu pegar um token que foi circulado 10 anos atrás, porque é outro preço, nos últimos 5 anos. Então, Caraca, que doideira, hein? Então esse MVRV, por exemplo, está abaixo de 1, o preço de hoje, ele está sendo negociado abaixo da média dos últimos 5 anos. O MVRV ele pode alterar, né? De 5, 3, mas o MVRV padrão é 5 anos. Se ele está acima de 4, ou seja, o preço agora está muito alto. Ele tem um pouco, sei lá, como algum padrão técnico. Está muito alto ou está muito baixo? Ele tem um padrão técnico. Sempre que estava abaixo de 1, geralmente os técnicos compravam todos, assim. Então, eu montei uma estratégia que era de tendências / nível, para ficar monitorando isso. E ele é um dado que vem diário. Então, assim, foi a segunda estratégia que eu montei na QR. E aí, a gente teve um fundo que a gente montou junto eu e o Theo, que foi meu chefe, foi meu ex-chefe, para um fundo de Black Litterman. É um fundo semi-discricionário era um fundo que era para varejo, né? Um fundo só trazendo um ponto. Semi-discricionário você tem as regras, mas a decisão é sua. Nesse ponto semi-discricionário, eu vou te explicar o porquê que ele é discricionário. Semi-discricionário. Ele era um fundo para investidor em geral, né? A gente fala varejo, mas o certo mesmo é investidor em geral. Investidor em geral, dadas as regras do Brasil, tinha que comprar ETF. Então, o que eu poderia comprar naquela época?
o fundo. Eu poderia comprar Bitcoin, Ether, que tinha um ETF de Ethereum e DeFi. Então, o que a gente fazia? A gente fazia um formulário para a equipe de gestão. Cara, você prefere Bitcoin a Ether? Ou Ether a DeFi? Ou Ether a Web3, não sei o quê. E quem acertava mais ia dando mais peso e esses pesos eram jogados pelo modelo que me dava os pesos dos ETFs. Só que por que é Esse é o estilo meio Ray Dalio também, tem uma coisa o assim. Ray Dalio fazia isso. Por que isso é um semi-sistemático? Porque no final das contas, quem está preenchendo o formulário são as pessoas pela descrição, mas quem está acertando mais está ganhando mais peso. O Ray Dalio, ele, pra quem não sabe, tem aquele livro Princípios dele que ele comenta, né? Tem metade é princípios de vida e metade é princípios de trabalho. E na Bridgewater eles têm um modelo de gestão deles, gestão até mesmo da empresa em si, que é muito louco. Então, por exemplo, todas as reuniões são públicas, todo mundo dá opinião nas reuniões, mas cada funcionário tem meio que uma nota e um score conforme ele acerta o cenário de mercado. E se você está numa fase que você acerta muito, a sua opinião sobre o mercado tem um peso maior do que... do cara do lado que não acerta. A gente tinha umas... Pô, legal isso aí, cara. Eu gostei disso. A gente tinha uma carteira a gente tinha uma reunião semanal que a gente dava todos os dados on-chain, todos os dados que vinham sistemático para embasar a equipe de gestão. E dava mais ponto, ou menos ponto. Esse era um fundo que a gente tinha e essa foi a ideia que a gente fez para um fundo de investimento geral. Então, só para deixar bem claro, não é que você tomava decisão, não é que você tinha as regras e tomava decisão. A regra ela era pesada de acordo com quem mais tinha mais peso. Esse foi é o inverso, um pouco inverso, fundo né? que eu e o Theo, que era meu chefe, montamos. Todos os fundos foram montados, todas as estratégias foram montando junto com o Theo, né? Ninguém monta uma estratégia sozinho numa equipe de gestão que tem research, sempre em conjunto, né? Então, tinha estratégia de Factor Invest, tinha essa disposição de Bitcoin que dava da on-chain, tinha essa estratégia, tinha uma estratégia de long short com alguns pares que, cara, todos os pares de cripto são quase integrados, você não tem, todos são muito correlacionados. É diferente no mercado de ação, né? Se você pegar uma empresa de... Não, a gente cansou de fazer. Varejo contra, outra... Educação não vai ter. Mas cripto é quase todos co-integrados. Mas tudo bem, a gente fazia o teste de co-integração só para forma. Né? Mas assim, a gente tinha também um modelo que era um modelo que utilizava bandas de Bollinger com inclinação e que ele fazia a reversão à média no longo prazo e um momento no curto prazo. Né? Então, assim, a gente utilizava estratégia de análise técnica, sistematizando, vendo pro passado se funcionava ou não e ajustando pelo parâmetro qual era o melhor, né? Sempre tomando muito cuidado com o overfit, né? Isso é uma coisa que eu venho falando muito no Twitter também, que agora com a explosão do ChatGPT, eu fico com muito medo de overfit, né? Overfit o que é? É se ajustar os parâmetros do modelo para dar certo, para eu comprar Solano, para comprar Magazine Luiza e explodir. Você ajusta a sua estratégia que você testou lá atrás para ela ser perfeita lá atrás, que... Para dar certo, você precisaria do mesmo mercado que aconteceu ali atrás, né? O Marcos Lopes Prado, que é um cara que era muito grande de machine learning, fala que se você viu o resultado já é overfit. E uma coisa que eu vi muito bem assim é a seguinte: se você muda o parâmetro de 1 para 1.1 e ele sai de PNL muito positivo para negativo, tem alguma coisa errada. Uma coisa que eu aprendi muito com um dos maiores quants que eu já trabalhei, que chama Guilherme Lamassi, da Makers, assim, cara, monta uma estratégia com um monte de parâmetros, clusteriza esses parâmetros. Tipo assim, cara, 1.1 ele é muito perto, né? Então você clusteriza aqueles parâmetros e vê qual é o cluster que melhor performa. Você tá falando, por exemplo, 1, 1,5, 2, 2,5, você aí, chegou no 3, você já pula pro 4. Não, na verdade é o seguinte, eu vou simular 1 milhão com 1 milhão de parâmetros para aqueles. Então eu vou clusterizar os parâmetros ali em alguns clusters e ver. Você separa, você faz vários testes. O que ele está tentando dizer é que ao invés de você pegar o número exato, você pega faixas daqueles parâmetros. Por exemplo, para o pessoal, para traduzir ali para a galera de casa, por exemplo, média móvel. Ao invés de você testar, vou testar com a média de 12, depois eu testo com a média de 13, você pega... deixa eu testar usando entre a média móvel de 10 e 15 períodos. Depois eu testo usando entre a média móvel. Você pode testar 1 milhão de vezes, porque o Python e o consegue te dar muita experiência. Hoje está cada vez mais fácil, né? Porque antes também, pra galera, imagina 10 anos atrás, 20 anos atrás. Isso é legal você trazer também, porque assim, principalmente o pessoal que acompanha a gente que gosta de análise técnica, pra galera entender que assim,
vamos dizer que eu estou usando o IFR. É melhor usar o IFR de 7 ou o IFR de 8? Melhor eu vou usar o IFR de 14 ou de 15? Aí, Tanto faz, ele vai verdade. testando, talvez, ali pro single asset, olhando o backtest e falar, não, cara, vou testar de 7 para esse. Mas aí ele pegou uma janela que o 7 é melhor que o 8, mas aí numa janela maior o 8 é melhor que o 7. Então, tipo, às E ao vezes mesmo nem tempo, faz... se ele tem diferença de resultado, se assim, do IFR de 7 pro de 8, você saiu de menos 10 mil para mais 25 mil, Isso, provavelmente então, já tá errado. tá alguma coisa estranha, que é um overfit. Eles deveriam Então, funcionar em períodos próximos. sim, a gente que trabalha com quant ali, cara, tem um parâmetro, muita rigidez para não overfitar os modelos e para criar, assim, todo tratamento de dados, todas as questões. Isso é até uma pergunta que eu queria, aproveitando o gancho, para te fazer. Pô, quando vocês vão fazer, já que a gente está falando de overfit e tal, como é que você faz o backtest? Traz pra gente, né, principalmente para o pessoal que está assistindo a gente, você pega um período e joga para frente, ou você pega, por exemplo, sei lá, você pega um período de 10 anos. Você vai pegar os 2 primeiros anos, os 2 últimos anos, faz o backtest aqui. Para a pessoa que está em casa, como que ela poderia fazer um backtest? Vamos fazer... Por etapas, Vamos assim. fazer você tá falando de médias móveis aí. Cruzou média de 7 dias contra 21 eu compro. Então, porra, pego 2010 do Petrobras para cá. Cruzou do médio da 7º dia pro 21, você fazer um dado diário, eu compro e levo e vejo só o retorno daquele dia seguinte, que esse é o ex-post, né? Então, assim, eu não preciso selecionar datas, eu posso fazer desde data. Mas desde que o momento da compra seja o momento do retorno para frente. Então, cruzou no dia 21, eu compro no dia 21 no fechamento, né? Se eu fazer um dado diário. Então, o meu retorno vai começar no dia 22. Só que você tem que ver, cara, uma coisa, você não pode inventar regra do nada, assim, só para overfitar. Tem que ter algum racional, lógico, econômico, ou técnico por trás. Você pode até criar regras, mas desde que tenha um racional econômico por trás. E aí você vai levando isso para frente, que é o famoso ex ante ou ex post. Eu sabia do resultado, não, tudo tem que ser ex ante, né? Esse é um outro ponto. Momento, por exemplo. Cara, vou rebalancear minha carteira todo dia 31. Então, eu olho do dia 31 para trás e levo aquela carteira pro mês seguinte, né? Eu até explico isso no meu curso, como que eu faço rebalanceamento de momento, sempre olhando para isso. E às vezes até coloco o mês para frente, né? Então, olha, tipo assim, do último dia do mês, e aí eu escolho a carteira e essa carteira eu coloco um D+1, né? Para ela entrar no mês seguinte, né? Então, é assim que a gente faz o backtest. Só que, por exemplo, momento... eu não posso ter um survival bias, não posso pegar a carteira de hoje, né? A lista constituinte de hoje, porque a empresa morreu, a empresa saiu, a empresa entrou. Aí eu pego o Ibovespa de hoje, um monte de empresa que deu certo, né? Quem entrou no índice. Então, e outra coisa, vai pegar talvez uma carteira de um ativo que não estava na carteira, e aí tipo, esse ativo subiu, sei lá, vamos dar exemplo de, sei lá, vamos pegar algum ativo que não estava ali, que subiu pra caramba. Vocês conhecem mais o mercado brasileiro vamos pensar que é qualquer coisa, sei lá. Uma empresa qualquer que subiu, que não estava no índice, e por ter entrado no índice, subiu, valorizou, e aí entrou no índice. Aí você tá pegando... Você vai pegar o histórico... Esse é um caso de survival bias, assim, que você tem que olhar bem. Então, você tem que... Ou você tem todas as empresas de momento a momento. Então, fazer backtest, ele é complexo, muito de tratamento de dados, entendeu? Então, tem que ter todas as empresas que morreram. Isso era um caso que tem engraçado. Quando eu fazia os papers, eu ia lá na Reuters e pegava empresa ativa e empresa inativa, para ter todos aqueles momentos ali, entendeu? Porque senão eu só tava selecionando as empresas que estão ativas lá hoje. Isso é um negócio muito importante, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, vou fazer o backtest aqui, faz qualquer coisa, aí o negócio dá certo, fala, não, agora eu vou usar, viu? Deu certo no backtest. Mas é a preguiça, né? A gente tem, assim, dá muito trabalho fazer um backtest, né? E aí depois, cara, o que eu indico, assim, que a gente que faz em modelo quant depois de fazer um tratamento de dados bem complexo, fazer o backtest rígido com todo o tratamento, você faz um negócio chamado paper trade, que cara, eu vou pegar esse modelo e ver como que ele estaria performando na vida real agora, entendeu? E aí depois você começa a colocar um pouco de risco. Aí é daqui pra frente, né? Você vai começar hoje. E aí eu começo a botar um pouco de risco no modelo e começar a analisar. E aí você vai ter muitos ajustes. E aí o que acontece? Aquele modelo não é um modelo morto, né? É um modelo que você está sempre vendo. Fala, cara, por que o modelo deu compra aqui, deu venda aqui? Como que eu posso... você tentar entender como que o modelo
como que o modelo funciona em cada estado da natureza, né? Mercado de alto, mercado de baixo, mercado de anda de lado. Se eu mexo num parâmetro aqui ou ali e tal, por que deu compra aqui, porque não deu, então, aversão a risco, como que eu faço? Então, assim, é uma parte meio chata de várias etapas. De ajustar sem overfitar. E, cara, querendo ou não, sempre vai ter um overfit. Sim. Então, um modelo de backtest sempre vai performar melhor do que a vida real. E isso acho que é um grande problema dos quants passaram nos últimos 2, 3 anos aqui no Brasil. Nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos. Era muito backtest que funcionava muito bem, sempre pro modelo real e performava mal, e muito modelo quant indo mal. E as pessoas vão começando a perceber como que é o tratamento de dados e como que você tem que fazer. Às vezes você tem que ter um cientista de dados, mas precisa ter um economista no mercado para tentar entender como que são as lógicas econômicas e como que o modelo está performando em cada estado. E aí esse é um papel que eu trabalho diariamente. Agora eu estou em outro tipo. Eu saí da QR, vim para K2, agora é um outro tipo de modelagem, um outro tipo de tipo de fundo, né? Mas não deixa de ser quant sistemático. Agora a gente está trabalhando com arbitragem, né? Vim para um fundo offshore de cripto, de arbitragem. A arbitragem cara, a gente está pegando distorções que tem no mercado para gerar o alfa. A gente está no beta. Então, assim, a gente vai ganhar dinheiro. Objetivo é se ganhar dinheiro no mercado de alta ou de baixa. Independente da direção do mercado, né? Você não vai tomar um rumo, né? A gente não vai tomar a beta, né? Então, assim, a gente está usando muito a arbitragem entre exchanges. E aí tá muito a modelagem ser complexa, mas também muita latência, né? É isso que você quer falar, né? Porque em off você estava conversando que agora você meio que entrou num mundo de high frequency trading. Agora eu entrei num mundo de high frequency trading. Qual foram os motivos de entrar para K2, né? Primeiramente, sim, teve vários motivos. Eu saí de uma empresa grande, com a que eu tinha 2 anos e meio, 2 anos. É uma empresa que eu gosto muito dela, tem um carinho muito grande para um fundo, para um outro fundo. Então, primeiro, eu queria trabalhar com arbitragem. Conversando com as mesas, assim, eu até falei aqui, a mesa, o Alcofra, o pessoal do Itaú, até o pessoal fora do Brasil, a grande parte do risco da exposição de mesas em cripto está em não direcional, está em arbitragem. Porque o mercado é muito ineficiente, então você consegue ter muito alfa. E o beta em cripto é muito volátil. Então as mesas, principalmente as ali, não querem estar. Então eu queria... Isso melhorou muito de uns tempos para cá, né? Tá mais aumenta menos... a liquidez, diminui isso, né? Tá menos volátil que o mercado. Mas o mercado ainda é muito volátil, né? O Bitcoin até 67 mil agora, estava batendo 50 mil há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. E chegou a bater 74 mil há 3 meses atrás. Assim, o mercado hoje sobe 6%. Cara, assim, é um mercado muito volátil, as pessoas... Então, eu queria trabalhar com arbitragem, e esse é um fundo de arbitragem. Que é arbitragem? Pegar a ineficiência do mercado e arbitrar diferente ou preço em exchange ou fund rate, que a gente faz muito, né? Fund rate é quando você pega um futuro perpétuo, ele está pagando uma taxa para ou os compradores, os vendedores, se tem mais compradores ou vendedores, então, assim, alguma exchange está pagando X bips de fund rate, a outra pagando Y. Então, a gente compra no que está maior e vende no menor, então fica delta financeiro neutro, né? Porque você está comprando 100 mil e vendendo 100 mil no outro, então se o Bitcoin cair ou subir, tanto faz, porque você está ganhando no short e perdendo no long ou o contrário, mas você está ganhando aqueles bips do fund rate. Então, virou um jogo muito de latência. É um jogo de captar preço rápido e enviar a ordem. É isso que eu ia até perguntar, assim, para você, qual que é a diferença que você enxerga nesse mundo dos HFTs? A gente ainda está falando de uma coisa muito específica, né? HFT ainda de cripto, para, por exemplo, o pessoal que está fazendo as estratégias em casa, que às vezes está começando a ter os próprios robôs e tudo. Cara, estratégia de casa, assim, cara, é uma estratégia, por exemplo, que eu fazia de low frequency trade de lado diário, talvez tendo mais paciência, mais calma. Talvez usando um pouco mais de beta, não de alfa, não de arbitragem, e os time frames seja diário, de 4 horas seja menor. Ali não, ali é um robô atuando o tempo todo, e o que me chamou a atenção foi a equipe de dev. Cara, o Hugo, que foi o meu chefe que me contratou, o CEO da empresa, ele falou que a equipe de dev era muito bom e eu senti firmeza nele. Só que, cara, vendo os meninos trabalharem, eu vi qual nível de dev eram bons. Cara, eu sei programar, sei montar backtest. Cara, minha vida inteira foi isso. Eu sou um cara mais
de ciências de dados, então vou montar uma modelagem mais complexa. Agora, enviar a ordem sendo rápida é uma equipe de dev mesmo, entendeu? Então, a gente tem aqui uma equipe de dev muito qualificada. A minha parte lá é para montar as estratégias, que é o meu background. Assim, sou economista, eu não sou cientista da computação. Ele vai montar a estratégia e vai falar pro pessoal, faz aí. Se vira. Se Aí, vira. a equipe de dev, assim, a equipe de estratégia é muito boa, a equipe de dev, assim, extremamente qualificada para montar muito rápido. Porque esse é um jogo de latência. Isso que eu ia falar, tem que ser, né? Porque, tipo Tem que assim, ser. você precisa bater lá toda hora pra ver como é que... Você precisa bater em vários lugares ao mesmo tempo, Isso. bater com o seu, bater tem uma e API, verificar um uma negócio... API que fica rodando, um robozinho, enfim, envia a ordem. E ainda você tem um controle de enviar a ordem que ele é meio... que você tem um risk manager muito grande. Vamos dar um exemplo. Imagina que minha ordem, que o meu robô manda comprar um Bitcoin. Aí, cara, por algum motivo, ele faz um maker. O que é um maker? Enviar a ordem. Aí esse maker, ele é agredido, eu compro. Imagina que o meu robô não viu que a ordem foi agredida, esse um Bitcoin foi pro inventário, foi pro estoque. Ele fica me mandando uma ordem. Então, assim, eu tenho que ter um controle de risco de estoque muito grande e junto com enviar a ordem. Às vezes eu enviei uma ordem, mudou o modelo, mudou a ordem. Eu tenho que cancelar aquela ordem e enviar outra. Qualquer instabilidade também pode acontecer isso, né? Tipo, você mandou uma ordem, vou dar um exemplo aqui, você manda uma compra e você manda uma venda, porque você não vai comprar no mesmo lugar, você vai comprar em lugares diferentes. Então, você comprou aqui... O funding rate mudou, tem e que aqui- mudar. E outra coisa, o né? market maker também é muito assim. O market maker, cara, ele tá pregoando de 5 em 5 minutos. Então, em 5 minutos, ele tem que cancelar aquela ordem, tem que controlar o E inventário. você tá concorrendo com outras pessoas, né? Porque não é só você, não é só, tipo, Por isso que achei. você tem que ter VM, você tem que ter virtual machine lá fora. Então, o que me chama muita atenção, assim, na K2? Primeiro, ser arbitragem. Segundo, a equipe de dev muito grande. Ser um fundo que está começando, tem um fundo que começou em dezembro de 2021, mas 2022, 2023 fez 60 e poucos por cento, mais de 60%, e esse ano está com mais de 20%. Então, assim, tem uma performance, a equipe de dev é muito grande. Eu tinha uma liberdade para montar as estratégias que eu queria, aprender ARB, e tá no meio de um processo de um fundo que está crescendo e desenvolvendo, e eu podendo ser um trabalho até um pouco de BizDev também. Montar a casa, estruturar manual de risco, montar a Cara, comissão. isso deve ser muito legal, né? Porque, tipo assim, você tá, ao mesmo tempo que você tá ganhando pra isso, cá entre nós, pô, também ninguém, né, vive... A gente tem que pagar as A contas. gente tem que pagar as contas, ninguém vive de amor, né? Mas, pô, você tá se desenvolvendo, você tem um desafio, porque isso também é muito legal. Às vezes, pô, você tá num lugar lá que você fala assim, pô, isso aqui eu vou nadar de braçada, não preciso me desafiar, não preciso nada. Você tem uma equipe boa que te desafia, que eu acho que isso é uma das coisas também muito legais. Porque, pô, você sabe programar, mas você olha pro lado, você... Sim, tem uns Obviamente, eu não tô falando pra você você largar tudo e virar pro lado. Mas tem o desafio ali de você e tem aprender também, né? Tem um outro ponto que eu gostaria muito na minha vida, que era ser risk taker, né? E o risk taker, quando a gente fala, é entrar numa gestora que você tem alguns tipos de... Existe o alinhamento de interesse formal e informal. Tem um contrato que é muito bom, que alinha interesse, mas também tem um informal, que é... Cara, acredito que as pessoas Cara, nenhuma gestora, e a gente conta... muitas gestoras no Brasil... a gente acha que gestoras no Brasil é um mercado que... Cara, tem gestora, tô ganhando muito dinheiro, mas é a minoria. E as gestoras que dão certo, elas têm um alinhamento de interesse com os sócios muito grande. Ou seja, divisão de riqueza. Não tem como uma gestora dar certo que ela não divide riqueza. Gávea, JGP, Verde, qualquer uma gestora dessas gigantes, ela sempre teve um alinhamento de interesse. E você vê pouquíssimos turnaround, assim, de pessoas. E eu vi isso na K2. Na QR também tem tudo isso. Só que, cara, eu queria arbitragem, queria um fundo offshore. Aí eu acabei vindo pra cá pra montar toda essa parte. Cara, esses 2 anos e meio, 3 anos que eu tô assim em cripto, cara, foi uma aprendizagem muito grande. E assim, isso só aconteceu muito porque eu fui pra França e o Alexandre falou, vai pro mercado, entendeu? Então, assim, tá todo dia aprendendo e tocando, assim. Cara, é um desafio muito grande. Esse parte de alinhamento de interesse, foi muito interessante, assim, para aceitar um desafio muito grande e trocar, assim, a empresa gigante, assim, tem 1 bilhão de PL, que é um ETF, a gente lançou o primeiro ETF de Solana do mundo, eu tava na QR ainda, a gente lançou o primeiro ETF de DeFi, eu tinha acabado de entrar na QR, a gente lançou o primeiro ETF de Solana do mundo, então aqui uma gestora totalmente inovadora que, cara, eu tenho certeza que eu fiz parte da empresa e a empresa fez muito parte da minha carreira, assim,
Teodoro, todos assim, eu gosto até de falar, de citar pessoas, assim, que a gratidão é tudo, né? Tem a gratidão do Costinha aqui, mas assim, é isso, entendeu? Boa, legal. E é interessante, pessoal, que ele estava comentando dessa parte dos HFTs, que nem é em Python que é programado, porque o Python é lento demais. Não, e eu ainda achei engraçado, porque ele falou assim, não, o C++, eu falei, mas eu não já tinha escutado que o C++ já tava... Cara, o C++, ó, é das antigas o C++. E voltou. Não, só para perceber, eu tava ajudando um market maker, assim, olhando por fora. A gente tava programando em Python, então, assim, quando a gente mandava para HFT de dólar, assim, um dos maiores HFTs do Brasil, assim, eles tinham que transformar toda a modelagem em Python para ser mais rápido. Lá a gente usa em Go, assim, que é mais rápido também. Essa eu não confesso que Eu também só conheço o jogo de Gol do Juninho. o chinês, não, aquele jogo de... Não é? Assim, que é muito parecido com o Python. O Python, eu aprendi minha programação nativa é em R. Isso é muito engraçado, cara. Quando você aprende uma linguagem em uma coisa, é aquilo que você pensa. Quando você vai falar assim, cara, preciso fazer X e X aqui. O meu raciocínio vem na sintaxe do R, porque foi o R que eu aprendi que era mais comum na economia. O meio no mercado usa acadêmico muito R. usa muito R, principalmente pelos pacotes. O Python tem mais usuários e eu acho que vai acabar substituindo o R. Mas os pacotes do R são mais assim, você tem que, para você submeter um pacote no R, tem que mandar um pacote pro R, não sei, pra Fundação S, sei lá como que é, e esse pacote precisa ser aprovado para entrar no R-CRAN, né? Para você baixar ele. Então, assim, não existe pacote com problema. Assim, pode até um pacote porque existe pacote que tem dependências, né? Tipo assim, eu tô usando um pacote que tá usando um outro pacote. Aí esse pacote muda e acaba tendo problema nesse. Mas assim, no R é difícil você ter esse problema porque tudo tem que passar por dentro de uma aprovação de pacote de autorizações. Eu lembro que teve uma vez que eu comecei a encher o saco do cara do GitHub porque o pacote dele... usava uma dependência, a dependência atualizou e ele não atualizou o pacote dele, tava com problema. Aí eu fiquei mandando mensagem. Ajusta o código assim, aí, pô. Ajusta o foi código. no GitHub lá, falei, amigo, cara, tem um issue no GitHub, né? Aí eu vi quem que era o autor do código do R, fui lá no cara, falei assim, É o famoso pentelho, né? atualiza aí, cara, Usa aí, por cara. favor. Me ajuda. Me ajuda aí. Me ajuda aí, cara. Travei aqui. Foi isso, cara. Mas foi meio chato. Não, e é interessante também que você falou, né? Porque nesse mundo do HFT, uma coisa assim, vamos dizer que deu um erro no robô. O tempo de você descobrir esse erro, em X minutos que você descobriu esse erro, ele já mandou trocentas ordens. Não, mas assim, o que acontece lá também? A gente tá com o robô rodado, mas as pessoas estão vendo a tela da Binance, a tela da Exchange, tem alguém monitorando. Né? E aí, quando não tem ninguém monitorando, os robôs são desligados. Eu lembro... É interessante trazer, porque isso aí eu acho que pro pessoal de casa, às vezes pode ter uma visão um pouco diferente, né? Porque a pessoa acha que assim, beleza, ele tem, né, você tá no fundo quant. Então, no fundo quant... Não precisa ter ninguém lá, pô. A rotina é o seguinte, você chega às 8h40 da manhã... Liga o computador. E vê quanto liga é o o café, PNL. vê quanto que tá o PNL, liga o robozinho, depois você vai na academia, você vai pega a tomada, né? Bota o computador, vira as costas e vai embora. O Rubens San, que é meu orientador da França, ele montou um robozinho, cara, que começou a enviar um monte de ordem, assim, cara, ele desligou na hora, desesperado, assim, dando cancelar, assim. Aí, depois daquele dia, eu falei, cara, só vou montar a estratégia automatizada de enviar a ordem quando tiver um dev muito bom olhando aqui. Eu posso até montar para mim, mas eu só vou ligar o robô quando eu estiver na tela. Porque são várias ordens também, né? Assim, são várias ordens e tem todo aquele risk management, assim, de enviar ordem, de inventário, então assim... Descasou, deu merda. É isso. E aí outro ponto que eu vim para cá também é montar um manual, um risk manual. Na QR eu também fazia a parte de gerenciamento de risco, usando VAR, CVAR, alguns parâmetros assim mais tradicionais, alguns VAR paramétrico, VAR histórico. O VAR histórico, diferente do VAR paramétrico, é o VAR histórico, por exemplo, eu pego as cotas do fundo e vejo qual que é os 5% dos piores retornos. Esse é o histórico. O VAR paramétrico eu calculo qual seria o 5% pior retorno a partir da carteira atual. O VAR paramétrico até eu acho uma medida melhor, porque imagina que o meu fundo sempre rodou com Bitcoin. Aí do nada eu coloco PEP. Aí a VAR aumentou, né? A VAR aumentou, então o VAR paramétrico vai... E aí se eu tenho um VAR paramétrico, se eu tenho um VAR máximo, quando eu colocar um PEP na carteira, ele vai diminuir, entendeu? Então, assim, usava VAR paramétrico, VAR histórico, risco de liquidez bastante. Outro risco outro gerenciamento de liquidez
Cara, se eu tenho um token que o volume dele nas exchanges que eu posso, né? Que essa poderia ser usar exchange com Bitlines, que é uma licença de Nova York. Então eu usava todos os volumes que tem aquele token naquelas e somava. E aí eu poderia só ter, eu tinha que liquidar liquidar o token em 7 dias ou 10 dias, 15 dias, que era o prazo de resgate do fundo. E eu utilizava como proxy 20% da média do volume dos últimos 45 dias. Então, assim, essa parte eu também aprendi muito lá fazendo. Então, assim, é uma coisa que eu também tentava... Essa parte é muito maneira, porque, assim, obviamente, não tô falando que você, pessoa física que está em casa, não precisa ter gerenciamento de risco, mas vai ser totalmente diferente do gerenciamento de risco. Mas aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, qual a importância... A gente fala muito de gerenciamento de risco. Né? Em alguns casos, tem gente que acha que o gerenciamento de risco, inclusive, ele é mais importante até do que uma boa estratégia. Claro. Eu ia comentar isso agora. As pessoas acham que backtest é assim, em fundos, a gente tenta segregar gerenciamento de risco de gestão por um motivo de alinhamento de interesse. Por quê? O cara da gestão está preocupado muito com a performance dele para ganhar o bônus. Então, ele pode tomar um risco muito grande para ganhar. O cara do risco, ao contrário, ele vai ter que ficar vigiando essa pessoa. Ou para reduzir a exposição, ou para liquidar. Só que na pessoa física, você não tem o bônus é seu PNL. Então, quando você monta uma estratégia. Então, para você montar um backtest cada vez melhor, você vai ter que ter gerenciamento de risco. Você vai ter que ter stop loss, você vai ter que ter take profit. Eu gostava muito que todos os take profit e o take profit que eu fazia nos meus modelos que davam mais resultado era um take profit parcial. Chegou em X%, eu reduzo X% de exposição. Chegou em Y, eu reduzo. E isso é muito chato fazer num backtest, tá? Sim. Porque são várias coisas que você vai colocando junto. E eu fazia um take profit parcial. Deixa eu fazer uma pergunta, só pegando esse ponto. Pode. Por exemplo, você estava lá, 100% da sua posição. Você entrou na posição, você diminuiu, sei lá, 80%. Por algum motivo, deu um novo sinal de compra. Você voltava para os 100%? Não, eu esperava. Então, se está aberta a operação, você ignora todos os outros dados de entrada. Que é complicado Sim. você fazer um backtest disso. Porque você tem, e backtest, nos meus casos, era sempre dummy, né? Sempre 1 ou 0. Então, tinha uma matriz enorme de 1 ou 0, assim, que era, qual que era o take Você fazia profit? no Python isso. Cara, no começo eu fazia em R, porque era minha linguagem nativa, depois eu mudei pro Python. Com o ChatGPT, fica fácil porque eu entendo a lógica, entendeu? Então, assim, eu consigo entender a lógica que está acontecendo. Ele te ajuda, né? Ele me ajuda bastante, mas eu já tinha a experiência de programar, né? E aí eu fazia muito take profit ali, parcial, e um stop loss ali também. Eu acho que para montar um backtest, assim, ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tem que estar um gerenciamento de risco muito grande. Em fundos, em gestores, fundos grandes, ela é meio segregada por conta de compliance, né? Para uma pessoa. Faz todo sentido. Até porque, por gestor, como qualquer pessoa, né? A gente é um ser humano e você reluta muito em dizer que você está errado, né? Assim, por mais que às vezes você seja quant sistemático, que se um modelo der aí, o cara vai ter que fazer de qualquer jeito, que é um modelo, é a parte de não fazer para tomar um risco exacerbado, porque, como eu disse, um gestor ele tem um alinhamento de interesse, está na carteira arriscada para gerar retorno, para gerar taxa de performance, para ele ser pago pelo bônus, e aí você tem até um moral hazard, porque se ele perde o dinheiro dos cotistas, ele ganha também uma parte. Não falando que gestor não vai fazer isso, porque a maioria dos gestores são sérios, ela pensa no médio e longo prazo, e principalmente até porque o risco, a maioria das gestoras são segregados, quase todos, e aí você tem um diretor de risco que não pode ser o diretor de investimento. Pela CVM. O CIO não pode ser o próprio diretor de risco por conta da questão de compliance, e a CVM é muito séria e muito chata no Brasil. Por bem, né? Tem que ser. Então, assim, pelo lado positivo, né? Não pelo lado positivo, então é isso. Então, legal. E tem alguma coisa, assim, dessa sua experiência com gerenciamento de risco nisso, que você acha que faz sentido para a pessoa física ela pensar também, assim? Eu acho eu brinco que os fundos, igual que você gera lá no High Frequency, é como se fosse a Fórmula 1 do mercado ali, né? E do mesmo jeito que a Fórmula 1 testa várias tecnologias que você usa depois no seu carro, eu imagino que tem alguma experiência nesse sentido que você consiga trazer para a pessoa física. High Frequency Trading estou há pouco tempo, assim, eu posso falar assim, eu acho que VAR paramétrico faz muito sentido se você montar uma carteira que não é single asset. E um ponto que não está muito no gerenciamento, que não está muito comuns em manuais de risco, mas deveria estar aqui para mim, é um gerenciamento de portfólio, ter take profit, ter stop loss.
mas VaR paramétrico tem que ter, eu acho. Você tem que ter uma volatilidade máxima do portfólio. E eu acho que esses parâmetros são fáceis de você colocar numa carteira em si, se você sabe programar o básico, até o Excel mesmo pode fazer assim, fazer um VaR paramétrico muito fácil. Quando você tem 20 ativos, você monta a matriz de correlação lá, você vai sair o VaR paramétrico. Porque o VaR paramétrico, o que ele é? Ele é uma... A gente vai lembrar a álgebra linear. Por que é a álgebra linear? Assim, o que ele é? Ele é a multiplicação da matriz. Eu odiava álgebra linear, mas... Ela é uma multiplicação funciona, da matriz né? de covariância com o retorno, né? E aí você vai ter um vetor, a coluna de peso, matriz de covariância e o vetor de peso transposto. Porque n vezes 1 sobre n vezes n vezes 1 sobre n dá 1 vezes 1 sobre 1. Já que buguei. que é o preço do VaR paramétrico, entendeu? Então, assim, o que ele é? A matriz de peso vezes a matriz de covariância vezes a matriz de peso transposta. E aí ele vai te dar um número que é o VaR paramétrico. Aí, se você quiser colocar 95% de intervalo, você multiplica ele por 1,96. Isso aí traduzindo, é para a pessoa ter uma noção de qual que seria a volatilidade Da carteira. da carteira dele em vários cenários. Dentro de um cenário de cenário de confiança, estresse, né? Dentro do cenário de estresse. Nesse caso, o VaR paramétrico, mas você pode também ter um estresse também, que é assim, cara, como que minha carteira performaria se eu pegar os 5% piores retornos daqueles ativos? Então, sei lá, tenho 100 observações daquele retorno, pego os 5 piores, tiro a média e depois eu faço uma combinação linear lá da carteira para saber o retorno da carteira. Isso é interessante e até relativamente simples, né? Não, todos são simples. O VaR paramétrico também é simples fazer quando você pega... Você tem negócio YouTube fácil. É que assusta, né? É que, assim, pode isso assustar é um a parte de álgebra linear e tal, mas assim, é simples quando você pega o YouTube. Eu acho que Quando você pega o YouTube, eu acho muito maneiro. Isso, YouTube. porque realmente... Não tô zoando não, é porque hoje, pô, eu brinco com o pessoal... ChatGPT. Porque hoje tá muito mais fácil, tem muita coisa que às vezes você não entende. O próprio ChatGPT, eu mesmo, juro por Deus, tem algumas coisas, principalmente da parte mais estatística da coisa, que eu falo assim, cara, pô, material muito em inglês e tal, às vezes a gente, pô, né, tá ali, aí você fala assim, pô, rapidinho, pega essa pô, desculpa o palavrão, boto lá e falo assim, cara, me explica de uma forma simples o que tá dizendo aí. Eu uso muito ChatGPT para paper, que é o seguinte, cara, o cara tá me fazendo alguma coisa de metodologia, cara, eu não sou o cara que sabe todas as metodologias, fica normal. Aí eu mando o ChatGPT, cara, sobre um modelo tal, me ajuda a entender por que o cara tá usando isso. Me ajuda a entender a data de tratamento dele. E agora até melhorou, né? Porque agora eles têm o novo lá, Pô, esse aí, ele é mais lentinho, mas ele é mais inteligente, né? Então, assim, minha carreira foi muito nessa parte. Paper, research... Uma coisa que eu acho legal do meio acadêmico que ela ensina que o meio acadêmico você tá, vamos dizer que você está fazendo mestrado, um doutorado em economia ou administração. Aí o seu professor chega e fala assim, cara, eu quero escrever um artigo sobre o assunto X. E às vezes não necessariamente você conhece aquele assunto X. Você aprende que você pode sentar, estudar, você aprende métodos de estudo, né? No meio acadêmico você aprende muito método de pesquisa, jeitos que você vai aprender as coisas, para você aprender aquele negócio em 3 meses e aí você já conseguir fazer uma pesquisa. Acho que isso é um ponto positivo do meio acadêmico, ele meio que te ensina a estudar de certa forma. Um outro ponto que, assim, que eu talvez tenha crítica ao meio acadêmico brasileiro, assim, e acho que cada vez está menos no mundo, é que ele meio que era uma torre de marfim, dado principalmente pelo financiamento, né? Você tinha um financiamento público da CAPES e às vezes aquelas pesquisas não tinham muita relação com o mercado. Lá fora, principalmente por ter muito financiamento privado, existia um interesse. Mas, cara, no estado da arte, por exemplo, principalmente fundo quant, ele está no meio acadêmico, ali com a conjuntura de mercado e meio acadêmico. Então, o Brasil, qual que é o ponto final? Por ter um financiamento muito público, as pessoas estavam procurando aquele financiamento público. E às vezes não tinha alinhamento com o mercado, com a indústria. E cada vez mais tem cátedra, você tem aquele crowdfunding que a PUC do Rio está fazendo, e você tem muito mercado está demandando muito acadêmico, então cada vez as pesquisas estão indo para uma linha que é até muito da Europa, que é um alinhamento de applied, né, finance, né, de finança aplicada, de economia aplicada para o mundo de mercado. Isso é bem mais legal, tem né? Até aqui, tem a Intel, né? Que sim, é isso. É uma instituição voltada para, não sei se você conhece a Intel. Não. É a faculdade do BTG. Isso. Que é orientada a projetos, né? É um projeto revolucionário, assim. Acho que no Brasil não tinha nada igual. Mas é um curso de graduação, né? Isso. Tem mais coisa, mas
de certa forma, assim. E é muito louco, assim, olhar para vocês dois, porque a conversa aqui ela é engraçada, de certa forma, porque eu não sou acadêmico, assim. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, mas eu, sendo bem honesto aqui, eu não tenho mestrado, eu não tenho... acho que o meu sonho era mais trabalhar do que qualquer outro tipo de coisa desde o início, né? Então, a primeira oportunidade que eu tive, falei, cara, nunca mais eu quero estudar. Aí caí aonde? Caí em research, análise técnica, certificação, você lê, pô... Né, a gente Quem no final você vai ter que estudar. Não, e assim, e é muito doido. Até o Costinha aqui, a gente tem uma característica de faculdade, de coisa muito parecida, porque quando a gente era mais jovem, nenhum dos dois gostava de estudar, né? A grande verdade é essa. A gente só queria... O Costinha queria virar cantor, né? O sonho... Que eu já fui em show dele lá no Terraço. Terraço, como chamava aquela casa de Cultural. show? Cultural, exatamente isso. Era bom ou era ruim? É bom cantor, cara. Sério mesmo. Era mais de rock, eu não sou tanto de rock assim, não, mas um bom cantor. Boa. E é legal, assim, porque naturalmente as pessoas às vezes falam assim, vou pro meio acadêmico e acham que aquilo ali vai ser, digamos assim, o fim da vida, né? O cara entrou pro meio acadêmico uma vez na vida, nunca mais vai sair daquilo e vai ficar ali. Obviamente, pode ser que aconteça. Sim. Mas o mais legal aqui é ver vocês dois, tipo, pessoas que fizeram mestrado, né, o doutorado. O doutorado, assim, cara, assim, eu acho que a parte de a pessoa virar acadêmico é mais provável que o mestrado. Eu acho que o mestrado... o que eu aconselho muito para os meus alunos ali que estão na graduação... Eu tenho um curso online, assim... Pode falar do curso, não tem problema nenhum. Pode vender o jabá. Pode fazer já. Então, um curso de Python para mercado financeiro que eu faço junto com a Trade com Dados, que é uma escola de programação para finanças. E o que eu falo muito com as pessoas que estão na graduação é o seguinte: cara, se você está num estágio e tem a chance de ser promovido, um estágio muito, muito legal, vai fazer o estágio, vai ser promovido, vai estudar, vai aprender. Agora, se você não tem, cara, vai fazer um mestrado. O custo... eu tinha um professor que falava que fazer a disciplina do mestrado é igual você fazer o Mario no hard. Então, quando você faz o Mario no hard, quando você joga o Mario no hard, quando você vai jogar no Easy, que a graduação é muito mais fácil. Cara, você vai fazer as matérias do mestrado, de economia, por exemplo, é muito, muito difícil. Então, você vai ter uma aprendizagem em um curso de 2 anos só. O doutorado é um curso de 4 anos. Eu acho que ele é um curso muito, muito penoso para quem quer ir para a indústria. Graças a Deus eu consegui ir para a indústria, mas poderia não ter ido para a indústria. Dar aquela chance que o James me deu há 4 anos atrás, assim, provavelmente eu não estaria no mercado financeiro. E foi uma decisão sua também. Você falou, quero ir para o mercado, e você veio de peito aberto, né? E o mestrado tem um aspecto também, igual que você falou, de às vezes para quem não está nos grandes centros, né? E eu acho que ajuda, assim, igual a gente que veio de interior, eu acho que meio que isso ajuda você a ter algum diferencial no currículo também. Isso, para depois você tentar aqui um back-office, alguma coisa que você vai conseguir dar uma porta de entrada, e ali, se você quiser para o research, ou depois tentar um research, você consegue mais fácil. Eu aconselho muitas pessoas a fazerem mestrado. Agora, cara, é um curso de oportunidade. Você está num estágio legal e tal, você vai aprender do mesmo jeito. O importante é você sempre estar aprendendo de qualquer jeito. O doutorado, eu concordo com você que a chance de você ir para a indústria será um pouco menor, você vai ficar muito meio acadêmico, assim. A não ser que você vai para a ponta de um research, se você tiver economia no mercado de finanças, você vai entrar para o research, assim. Hoje eu tenho quase 4 anos de gestora, então eu já tenho um pouco de experiência de gestora, dado relativamente idade até mais nova. Mas, assim, o custo de 4 anos é alto. E eu fiz 2 anos de doutorado na PUC, 1 ano fora, e o 4º ano que eu fiz na NCH, então já estava na gestora. Então, assim, porque eu fui para o Rio ainda, você tem um mercado financeiro muito nesses 2 pontos, né? Rio e São Paulo, né? Cada vez, assim, o Rio até agora está voltando, talvez com o advento dessa nova bolsa, mas o Rio, eu sou carioca, né? Sim. Eu, inclusive, estudei na PUC e você deve ter aproveitado os barzinhos e a vila. Por favor, se você não fez... Não fiz muito, porque eu já era um pouco mais velho, né? Não, mas porra. Era um pouco mais velho, eu já não era muito de bebida, não. Com quantos anos você estava na PUC? 27, 26, mas assim, esses anos eu já tava na Juiz de Fora, já estava em outra pegada. Comecei a namorar cedo no Rio de Janeiro também. Até hoje, assim, sou casado com a mesma namorada. Então ele não vai entregar aqui, né? Não fez nada. Esquece, a PUC era horrorosa. Esse aí é o sinal que ele tá dando. Era muito ruim a PUC, cara. Esse é o código que ele tá passando. Não tem nada, isso, entendi. Esquece o que eu falei. A parte lá era... Que ele fala, né, então eu sou casado com a minha namorada, então se vocês puderem trocar de assunto, por favor, agradeço. Não, mas eu não... Mas era mais de idade, mas era... E outra... Acho que a questão, assim, o que foi pesado do doutorado também?
Era eu, bem mais novo, e 2 colegas de doutorado. Um tinha 40 anos, É. era paulista, e o outro era 30 e poucos anos, casado, de São Gonçalo. Então não tinha muitas pessoas para sair. Às vezes eu saía com meus alunos de graduação, que eu dava aula na graduação por causa do doutorado, para ganhar a bolsa, né? Aí eu falei, cara, sair com aluno é foda. Depois que eu vou dar um pau no cara, eu não dar um pau, eu virava É que você vira pra brother, eles, né? Você vira virava pra brother. eles, pelo amor de Deus, cara, vocês estudam a prova, porque eu não quero... Não não quero- quero ter esse problema. Mas assim, pelo menos eles estudavam e tal. Mas assim, eu também era muito de boa também como professor. Eu não quis nunca atrapalhar a vida de ninguém. Mas Eu não quis nunca atrapalhar a vida de ninguém. Corta. Não, mas era Você mais... dava aula de quê? Cara, eu dava aula de mercado de capitais. Quem era que tava com você? Eu tive aula de mercado de capitais, era Marcelo letivo. Cavus, Clotes, que era meu orientador, me colocava em todos esses orientadores. Eu acho que ele foi meu orientador também. O Marcelo Clotes foi meu orientador no doutorado. Ele me colocava assim... Ele era do Banco do Brasil? Não. Então era o irmão dele. E sim, o irmão dele era do Banco do Brasil. O irmão dele o André foi meu... Clotes. O André. Eu lembrei do Prova que o sobrenome. mercado é muito pequeno. Eu lembrei do também. sobrenome, porque eu falei assim, cara, eu não lembrava o nome, mas eu lembrava o sobrenome. O BBTVM, que eu falei que foi uma das melhores aulas que eu ganhei, que eu aprendi Black Lithium. Eu acho que, não sei se tem um dedo do André, mas foi assim, pelo Banco do Brasil, que quando a gente um curso em Company, a gente tinha que montar um modelo de Black Lithium, que é muito parecido com o modelo. É uma evolução do Markowitz, dado aqueles modelos de viés que você poderia falar. O que é o modelo de Markowitz? Olha o histórico do retorno passado, usando a matriz de covariância para dar a melhor peso do modelo. Só que eu posso dar uma mudança. Pô, o histórico do Petrobras foi 1% no ano, 1%, sei lá, isso aí em mês. Só que eu acho que ele vai melhor, então eu coloco 2. Então você tem um viés que você pode botar um viés disciplinar. Essa é a evolução do modelo Black Lithium, porque ele é semi-disciplinário. O Markowitz só olha para o passado e esse você conseguiria dar o peso maior no retorno, porque no final das contas era matriz de retorno contra a matriz de covariância e te dava os pesos, né? Sim. E aí a gente teve que aprender, cara, o Marcelo me jogou no colo o curso, falou, se vira. Cara, me virei para aprender, peguei um professor de Israel que dava um curso muito bom de Black Lithium, eu fiz o curso inteiro, peguei os materiais, montei, e era para fazer no Excel. Montei no Excel, assim, fomos dar aula, assim. Mas o André, eu acho que estava no meio desse, assim, o mercado é muito, muito pequeno, né? Ele foi... O Antônio Carlos Figueiredo tava lá também? Tava. No caso Figueiredo, esse cara foi assim... Vou te falar, os dois, né? Porque a grande verdade, quando eu fui... Pô, eu tava na faculdade já, doido para trabalhar. Eu falei, cara, eu não vou fazer o TCC. Eu vou fazer um TCC de backtest aqui. Aí eu falei, comecei a pegar o TCC para fazer um backtest básico, né? De média, aquele backtest padrão, né? Médias, Bollinger, médias, MACD, estocástico e FR meio que separado, e depois você juntava eles ali para os 3 tipos de mercado. Aí eu queria, a grande verdade é que eu queria que no início, como eu tinha muita proximidade com o Figueiredo, eu falei para ele, Figueiredo, dá para você ser meu orientador, só que lá, tipo, você tinha que pedir o orientador, na verdade, 1 ano antes. E eu nem, cara, assim, eu já trabalhava, não tava nem ligando muito para isso, eu só queria me livrar logo, né? E aí, tanto é que eu me formei em 3 anos e meio, né? Então, eu acelerei o processo eu pegava mais crédito, porque eu tinha, né, na PUC, o lado bom da coisa era que como você tinha CR mais alto, você conseguia puxar mais matéria, você podia puxar até 30 créditos. Se você tivesse um CR não tão alto, você podia puxar no máximo 24. Então, como eu fui puxando 30, chegou no último período, eu tinha, sei lá, pouca matéria. Homem, CR alto, 30 Não, mas vamos explicar pra ele. Já tinha feito a faculdade antes, já tinha ido morar fora, já tinha largado tudo. Então, assim, já tinha tomado jeito, porque... eu fiz economia, fiz 2 anos de economia, e foi isso, né? Eu achei chato pra cacete, porque era só teoria. Fui pra Wisconsin. Aí eu falei, cara, não aguento mais isso aqui, eu não sei o que eu quero da minha vida, porque também, né? Aí eu fui morar em Wisconsin e aí lá eu aprendi uma grande lição de vida, porque a gente vem de classe média e a gente tem ali as nossas lições de vida, mas assim, eu vivi uma realidade totalmente diferente da minha, né? Então, eu passei praticamente 2 meses limpando chalés. Então, cara, eu tinha que limpar... Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com isso, né? Então, assim, era até engraçado, porque eu limpava... Pô, o americano
Cara, o americano, ele é todo, né? Bota luva, bota coisa. Pô, minha mão ficou toda descascando porque eu ia lavar o fogão. O fogão, você jogava um ácido lá e você, né, você botava a luva e você vinha. Eu já vinha com a mão mesmo, com a esponja para lavar rápido, para poder trocar, porque quanto mais quarto a gente limpava, mais a gente ganhava, né? Então, pô, foi isso. Aí limpei banheiro pra cacete. Então, quando você volta, Quando você você volta com outra sangue nos cabeça, olhos, né? E outra coisa, vi Grana. dinheiro, né? Foi a primeira vez que, de fato, eu já estagiava quando eu tava fazendo economia, mas eu estagiava na empresa estatal, né? Então, assim, era um negócio meio louco que, pô, nada contra quem é funcionário público ou trabalha, coisa, mas, assim, pra mim era um negócio meio louco faltar gás e eu ter que ir pra minha casa porque faltou gás no trabalho. E aí, cara, pô, quando eu vi dinheiro, quando eu vi a forma como é que estavam as coisas, eu comecei a gostar. Eu falei, cara, quero ganhar dinheiro. Eu falei, bom, vou voltar pro Brasil, vou entrar numa faculdade. Eu estava no IBMEC, o IBMEC era muito longe da minha casa. O Na IBMEC Barra. Não, o IBMEC era no centro. Eu morava na Barra, no início, eu morava depois do Barra Shopping, um pouquinho depois do Barra Shopping, e eu tinha que ir todo dia pro centro do Rio de Janeiro. Sem metrô ainda. Ou Sem com metrô, não tinha metrô. Isso era 2008. Então, assim, era um... Cara, teve... Uns 40 minutos aí, né? Não, 40 Mais minutos, se uma você hora. tá sendo legal, 40 minutos sem trânsito. Sem perfeito. muito trânsito. Na Avenida das Américas, então esquece, Então, né? assim, foi piorando muito ao longo do tempo. Tinha dia que eu demorava 4 horas para voltar da faculdade. Então, assim, eu brincava que era mais fácil eu vir para São Paulo do que eu voltar para casa, principalmente quando chovia. Aí você foi enchendo um pouco do saco, aí fui morar fora, e aí quando eu vi o negócio, eu falei, não, vou voltar. E aí eu já voltei com sangue no olho, né? Eu falei, cara, não, vamos começar do zero, começa tudo do zero, vamos embora. Aí você vem também mais velho, né? Eu voltei para a faculdade com 20 anos. Então, assim, você já volta com uma cabeça, não tinha mais 17, né? Então, você volta um pouquinho mais maduro. Meus amigos já estavam na metade da faculdade. Eu falei, pô, não posso deixar todo mundo ir muito longe, né? Então, deixa eu acelerar. E aí no primeiro período eu já comecei a estagiar, e dali em diante... Aí você veio pra cá, né? Pro BTG? Não, eu fui trabalhar, eu trabalhava na Ativa, fui estagiário na Ativa. Aí de lá fiquei 1 ano e meio como estagiário, quase 2 como estagiário. Aí na época eu falei, pessoal, tá chegando o fim do meu estágio, não dá pra renovar. Eu já conversei com alguns outros lugares, porque eu sei que não vai dar pra renovar, eu quero ficar, vocês querem me efetivar? Queremos, beleza, aí me efetivaram. Eu fiquei lá, aí toquei o time de análise técnica, aí o tempo foi passando, toquei o time de análise técnica lá, aí saí, fui 1 ano tradar, para mim mesmo, em 2014 ou 2015, sou péssimo com data, foi um desses 2 anos. Aí, 16, eu tinha vontade de morar fora. E, na época, a ICAP tinha um programa muito interessante que as pessoas iam morar em Londres. Eu falei, pô, morar em Londres nem deve ser ruim, né? E aí, eu falei, não, vou voltar pro mercado já com essa cabeça de vou entrar, vou começar a escrever as coisas em inglês. Tinha uma coisa muito legal lá, que era você conseguia mandar o seu relatório para todo mundo. Então, você mandava para uma chave, todo mundo recebia esse relatório. Não ficava um spam, mas tipo assim, saiu o relatório X, entendeu? Então, eu falei, bom, vou fazer isso e daqui a 6 meses eu vou entrar no programa que tinha lá e eu vou picar minha mula para Londres. Acabou que 2 semanas, sei lá, 3 semanas, 1 mês depois que eu entrei, teve a fusão da Tullit com a ICAP. Aí o negócio desandou de vez. E aí eu voltei para a Ativa, recebi a proposta para voltar para a Ativa, mas já para trocar o research inteiro da Ativa. Aí voltei, fiquei um tempo lá. Aí na época eu precisei vir para São Paulo. Até um relacionamento que eu tinha e tal, já estava bastante tempo. Falei, ela veio para cá, para São Paulo, inclusive para ali, para Cirela, do outro lado da rua. Falei, agora tá aí a oportunidade da gente, da gente resolver a vida. Se vai casar, se não vai, porque aquele negócio, você namorava 6 anos, 7 anos, todo mundo já no seu ouvido, e aí, vai casar, não vai? Vai casar, não vai? Falei, não, primeiro tem que morar junto para ver, né? Aí não deu muito certo. Mas aí eu vim para cá e aí, cara, é um pouco do acaso que você fala, né? Eu tava com uma assessora aqui, eu vim aqui para Ativa porque não deixaram eu trazer o research inteiro, porque ia ser uma grande mudança e tal. Cara, eu fiquei 6 meses como assessor. Quando eu tava minha mãe ganhou uma viagem pra Disney. Olha a loucura como é que são as coisas. Eu tava num processo para um outro lugar, que é um lugar também bem legal. E aí, cara, meu ex-estagiário da época lá, que ele era analista técnico, virou fundamentalista, não gostava muito de análise técnica. Ele falou assim, não, eu tô fazendo um processo pro BTG, posso te ligar aí pra gente trocar uma ideia? Eu falei, pode. Ele falou, não, tô fazendo pra análise técnica. Eu falei, pô, mano, você não gosta de análise técnica, pô?
não, mas eu quero entrar e tal. Realmente, né? Da mesma forma que você falou ali, talvez uma porta de entrada para depois ele migrar para alguma área. E eu falei pra ele, cara, pô, calma aí, cara. Eu adoro esse negócio. Aí passou um tempo, ele passou pra JGP, ou SPX, agora eu não lembro qual dos dois. Ele me ligou e falou assim, cara, então, desisti da vaga. Aí eu peguei, falei, me dá o contato aí do cara. Você vai tentar. Vou tentar. Só que eu já tinha conversado com esse cara 2 anos atrás. Pra uma outra vaga aqui, e até fui bem, passei pra vaga, mas acabei que eu falei, cara, não é esse o perfil que não é a posição que eu quero. Eu gosto muito de análise técnica, era uma outra posição totalmente diferente. Falei, não, quero não, obrigado. E aí, cara, em 4 dias eu tava contratado. Na verdade, em 4 dias eu tava com ok, né? Aí esperamos o carnaval, um desespero do cacete, porque esperando o contrato chegar, e na final do quarta-feira de cinza chegou meu contrato. Mas você teve um ok aqui do meu amigo. Coxinha, conta pra ele. Essa demora do ok ele aí. também teve essa demora do ok. Recebeu o ok e demorou, mas... Passei meu Natal, meu ano novo. Falei, ok, Coxinha, fechado. Aí depois ele me ligou e falou, beleza, vai chegar o contrato. Eu falei, mas calma aí. Nem sabia que eu tinha sido selecionado mesmo. Não quero mais. Não, nem sabia que tinha selecionado. Foi engraçado. Não, vai chegar. Por mim tava tudo certo. Eu falei, tá, cara, mas e aí, quando que eu começo? Ele, não, pô, dia 2 de fevereiro. Aí era tipo assim, sei lá, dia 10 de janeiro. Não, calma, não era 10 de janeiro, não, era início, era a primeira semana de janeiro. Mas pô... Aí você veio correndo pra arrumar a casa em São Paulo. Correr. Não, ajudamos ele. Eles me ajudaram qual bairro pegar, qual bairro não pegar. Não, foi... Cuidamos do menino quando ele chegou, né? Não, foram gente boa. Mas você vê, né? Acaso das coisas, né? E a questão do... Você tá 13 anos aqui no BTG, né? A gente construiu uma carreira aqui dentro. Não, tô 6 anos, calma. 13 não. Não, 13 anos, pô, já era só... Não, 13 anos já... 13 anos já tem 12 anos de analista, 10 anos de analista. Tá. 13 anos. Você Tem- falou 12, 13 Tem 13 anos de análise técnica. Mas de banco você tá com falou. 6, né? De banco eu tô indo pra 6, Já tô tá com... uma carreira aqui dentro já. Né? Cara, é legal, mas assim, a gente até brinca, né? Que parece que... Tem hora que parece que é muito tempo, tem hora que parece uma máquina do tempo, né? Parece que eu tô... Tem hora que eu me sinto assim, não, pô, cheguei agora no BTG, aí tipo, eu vejo tem 4 anos. Tem 4 anos. Ou então você fala assim, nossa, eu tô aqui há tanto tempo. Eu e o Coxinha, a gente encontrou quase junto no mercado, né? Então, Foi quase mais ou 4 menos anos. por aí. Eu acho que eu tinha acabado de entrar no banco, né? Porque eu vi que o James estava... O James, que era gestor da NCH Capital, faleceu recentemente. Que ele tava procurando quantis, PhDs, matemáticos, não sei o que e tal. Só gente fraca, né? Ele queria gente fraca. Aí eu mandei a mensagem, aí eu marquei o Gerson e mandei a mensagem pra ele. Falei, tem um Gerson aqui, que eu conheci lá um tempão e tal. Aí o Gerson foi trabalhar com ele. Eu lembro que você tinha falado que tinha fechado com o banco, mas não poderia falar qual o nome. Fizemos uma suspense. Uma grande instituição. Eu falei, qual será, né, cara? Fizemos uma suspense, que eu falei pra ele, cara... Não conta pra ninguém. Não conta que a gente vai chegar o dia aqui, quando chegar o dia aqui, você vai entrar aqui, você vai sentar aqui, você vai entrar na sala ao vivo. E aí teve um plano, né, e tudo. O Twitter te ajudou muito, né, cara? A gente não foi o Twitter que né? Juro por Deus. O Twitter ajuda muita gente. Eu falo com os meninos mais novos do meu curso. Assim. Porque o pessoal às vezes tem um preconceito, Twitter só tem treta, mas se você souber usar, você meio que direcionou o seu Twitter também pro mercado, assim, então... Mas ainda falo muita treta ainda. Então, mas, não, o Coxinha eu peço... É que eu peço... Desde o início eu falo assim, Coxinha... Eu acho que eu sempre fui muito chato com isso, com os dois, né? Tanto com ele como com o Otto. Eu falava, cara, não cria confusão. Pô, cara, não me dá problema. Vocês são uma instituição grande também, né? Tem isso até uma coisa, uma coisa pro pessoal de casa, sem ser de mercado, mas que eu acho que é outra dica aí, outro ensinamento, assim. E quem me trouxe isso mais foi o Lucas, porque até então eu não tinha vivido... Igual, imagino que você também deve ter tido as suas diferenças de viver ambiente corporativo mais velho, assim, e tal. Mas até uma coisa pessoal de casa, assim, porque às vezes o pessoal trabalha em alguma empresa. Pode ser de mercado, não ser de mercado também. Acho que agora a gente abre o papo para todo mundo. E aí o pessoal fala assim, né? O pessoal vai na rede social, aí fala um monte de treta, um monte de problema. Até comportamento mesmo fora do negócio. Comportamento, né? E tal. É uma coisa que, assim... É importante você se preservar também nesse sentido, ou pelo menos você tomar um cuidado, né? Eu falava muito com os meninos, era sinalizar que sabe programar o que está estudando. LinkedIn, Twitter, tem um GitHub, para quem quer programar, acho que isso é bem importante, porque, cara, é muito difícil você... Cara, assim, é muito difícil contratar um cara bom, mas é muito difícil saber que o cara é bom, Então o cara tem que sinalizar que eles têm, pelo menos, boa iniciativa. Rede social hoje em dia no Twitter, no LinkedIn, ali, montando um código, escrevendo um texto bom. Mas hoje eu acho que isso é bem mais visado que a gente ficava falando isso 4 anos atrás, que era mato. Hoje você tem um monte de aí crescendo
com conteúdo técnico no LinkedIn, Instagram. Sim. Tinha um último aluno meu, chama Guilherme, assim, ótimos conteúdos. Aí você pega o Cavendish, tem o Cavendish, tem uma porrada de gente, assim, muito bom com conteúdo técnico. E assim, eu falo de conteúdo técnico, mas não, às vezes nem tão técnico, assim, pra ele ser um pouco... Mas eu digo que assim, hoje em dia até mesmo isso também pode ser uma forma de você sinalizar que você está estudando uma coisa, às vezes, quem sabe, você conseguir uma oportunidade. Também concordo. Você veio pra cá por causa do Twitter, muito por conta do Twitter, muita sinalização de... Não, ele veio por conta do Twitter. Muito por conta do Twitter, muito também sinalização. Mas eu falo com muita gente, assim, ele falou, tô estudando pro CNPI. Pô, aí o Otto... Cara, assim, o negócio... É o que eu falo. Não é pra você ser o cara chato, mas é pra você... É que às vezes as pessoas confundem iniciativa com ser o cara pentelho e o cara chato. Uma coisa é, pô, olha, pessoal, tô aqui, sei lá, quero começar, quero fazer análise técnica. Pô, você vai mandar mensagem para quem? Você vai avisar pra gente, você vai avisar para, né, sei lá, pro Indec, você vai avisar pro Fioravante, você vai escolher as pessoas, você vai ver as pessoas. Pô, quem são os principais casos? Pessoal, tô aqui. Se vocês precisarem, tô à disposição, já tenho CNPI, já não tenho, sei lá, tô estudando, tenho essa certificação, não tenho essa experiência, não tenho. Não adianta nada você achar que você... E aí eu falo muito para as pessoas, pô, fiz o CNPI, vai chover trabalho, vem. Não é. Não é assim. E a iniciativa também... E até o contrário. Não é porque você também não tem o CNPI que por causa disso vai fechar a porta. Então, assim, você tem N caminhos que no final das contas você tem que ter... No caso, quando eu sou mais quant, era, ter um código, um GitHub direitinho, fazer algumas análises ali, mesmo que seja não tão complexo, mas uma análise legal e tendo... E bem ou mal, seu PhD também pesa, assim. Sim, claro. Eu acho que muito que pesou ali foi pra entrada na e é uma CH, foi o PhD. Esse que eu acho que talvez eu não tenha feito o CFA, por causa do PhD em si, mas assim, ter um CFA é um baita de nacionalização. Sim. Mas você tá no Twitter, no LinkedIn, tá uma baita de... Cara, eu conheço uma galera hoje que trabalha no mercado, que era daquela época lá de 2020, 2019 da FinTwitch, que conseguiu, porque começou a se destacar no Twitter. E tem muita gente no comercial bom, cara. Que tem, bastante. Tem. E até isso é bom, né? Porque às vezes, tipo assim, o mercado... E aí falar uma coisa para quem quer trabalhar no mercado. O mercado é muito pequeno. Né? Todo mundo se conhece, todo mundo se fala, etc. Às vezes tem muita gente que quer se destacar, seja no Twitter ou seja em rede social, arrumando confusão. Né? Então, pega um cara grande... tem o Claro. Então, ele fez um post, eu vou chegar e vou tentar marretar porque eu sei pra caramba, eu sou sabichão, eu sou inteligente pra caramba, etc e tal. E assim, cara... ou você vai requerer... Uma das coisas que eu vejo é o pessoal querer ridicularizar alguém que já tá ali se expondo pra... Sei lá. E você pode confrontar a opinião do Lucas Clara com mas você pode fazer de uma forma respeitosa. Isso. Não concordo, acho que é assim, assado. E o cara pode até falar, realmente, eu tava errado aqui, acho que, você tá certo, tem argumentos bons aqui, ou sei lá. Mas aí às vezes, sei lá, você tem 19, 20 anos de idade, pega um gestor de 50 anos de idade, aí às vezes tem uma galera que quer marretar porque acha que, como ele é grande, marretando eu ganho visualização para mim, engajamento, né? Mas, cara, o mercado é muito pequeno, todo mundo se fala, então assim, às vezes tem gente que nem trabalha no mercado, mas já fica queimada por causa desse tipo de postura, assim. Costinha, vamos? Vamos Pra liberar o Gerson? Então, Gerson. Calma, que não acabou ainda. Peraí. A gente costuma fazer uma pergunta final aí pros nossos... banheiro antes de acabar, então essa pergunta final. Amigo. Voltamos depois do nosso intervalo. Costinha, agora é a hora da pergunta. Agora ele tá preparado, Costinha. A gente tá um pouquinho mais leve agora. Vamos lá. Então, Gerson, a gente costuma pedir pros nossos convidados... Eita. Vai lá. Tô parecendo os carros que passam lá na minha rua. Mas vamos lá, o pessoal costuma pedir indicações, né? E aí pode fazer mais de uma, de mercado, sem ser de mercado, indicações de músicas, livros e filmes que Gerson Júnior recomenda pro pessoal. Cara, pode soltar a lista. Cara, música, eu sou de sertanejo, então eu sou muita minoria em São Paulo, né, cara? Não, mas livros, cara, eu li recentemente o livro do Henrique Meirelles, né, cara, na Sob Pressão, achei legal. Cara, eu gosto de ler muita biografia, coisas do gênero, mas se for pro mercado técnico, tem um livro sobre Factor Invest que a gente fala, porque eu acho que é uma guide based no guia Factor Invest, assim, que ele é bem de capa laranja? Esse é um livro bem bom, assim, eu dei uma passada de olho. Eu li os papers, né, cara? Então eu li o paper do Frame French, do
do Bond Taylor, do Carrá de momento, do Alexandre, o último paper do Alexandre Rubensson, que usa machine learning para identificar quais fatores entrariam melhor explica o retorno de uma ação, né? O que acontece? Como eu falei que tem centenas de fatores, né? Então, assim, para você fazer uma regressão linear para ver quais fatores seriam melhores dentro de uma regressão para explicar aquele retorno, ele usa machine learning para identificar quais seriam. E aí tem vários que são muito parecidos, tipo ROI, ROIC. Então ele identifica por gênero, assim, ele acaba escolhendo para ter uma melhor identificação. Só que ele usa os referenciais teóricos, ele é muito bom, porque ele usa diversos papers que acabam citando a literatura. Então, assim, Qual que é o nome do autor e do... Alexandre Rubensson, o nome do... Cara, sou péssimo com o nome. Mas vejam o Alexandre Rubensson, Machine Learning, Identify, a Factor Invest. O Bond Taylor, que fala sobre Overreact. O Fame French, de 3 e 5 fatores. E o Carrá de momento. E esse livro laranja do Fatores, que ele é muito bom. Para livro histórico, assim, cara, eu gostei muito do livro do Henrique Meirelles, que eu li recentemente. Filme. Cara, tem um documentário do Bitcoin que acabou de sair agora da HBO para identificar o Satoshi Nakamoto. Eles falaram que foi o Peter Dott. Acho que foi uma forçação de barra para falar quem é o Satoshi, mas eu acho bem interessante. Mas tem um outro série que eu gostei muito, falo do mercado financeiro, que é do GameStop lá. Dump Money. Sei. Esse é muito legal, que eu gostaria de falar. Sobre filmes, cara, sei lá. Não tenho muita noção de filme. Só não vejo Joker 2, que é uma bosta. Que é um musical. Musical com a Lady Gaga. Mas assim, não sei. Qual livro que você recomendaria, Lucas? Isso, eu nunca tinha feito isso aí, ó. Toma essa invertida. Qual livro? Qual livros, filmes? Não aí? vale o Gibi da Mônica que você tá valendo ali. Você tá lendo um livro, você botou hoje um story sobre um livro de sistemática, é interessante também pra galera ler. Eu comecei a ler agora o Robert Carver, que é um livro chamado Systematic Trading, que eu achei legal. Mais recentemente eu li aquele Nação Dopamina, que eu achei bacana. Esse até o Brasil Journal falou sobre ele. Eu achei bem interessante. Né, principalmente pra gente ficar com rede social, internet, essas coisas. Tem o Watch Live também, que é bem bastante. Filme agora. E eu tô lendo o Corpus Hermeticum também, mas é um livro de filosofia. Você falou sobre Nação Dopamina, tem um Watch Live que é bastante interessante também, falando sobre... eu já ouvi dizer que é bom também. Esse livro é bom. Filme? Filme? Algum dia hoje que eu vou te entrevistar, ou você vai me entrevistar, a gente vai fazer aqui um verso. Não, mas o Dump Money eu aconselharia a galera ver. Qual? Do Dump Money, que é o do GameStop. O da GameStop. Esse é um bom filme pra ver, cara. O último filme que eu vi foi o Dark Knight, só que o 2, porque tava conversando com a Nath queria ver o... Não, mas não perguntei qual que você viu. Qual que você mais gostou, pô? Que eu mais gostei? Cara, eu gosto dessas coisas de nerdzão, né? Eu gosto muito de Blade Runner. Sou fanático com Blade Runner. O antigo ou o novo? O antigo. Gosto de Poderoso Chefão. Como que é do Mad Men aqui, o agora que teve? O prosseguimento do Mad Max? Mad Furiosa. Max, isso. Esse Furiosa é muito bom. Achei maneiro também. Muito, muito bom. Achei muito bom. E música? Duna 2 eu achei bom também. Não assisti o Duna 2. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de Poderoso Chefão. Eu gosto de Poderoso Chefão, Duna, Star Wars, Blade Runner. Sabe um seriado que agora eu tô... Senhor dos Anéis, obviamente. Senhor dos Anéis, todo mundo sabe. Sabe qual seriado que eu tô pra ver agora? Que eu até combinei com a Nath. Eu falei, Nath, você gosta? Você vai querer ver? Não, então eu já tô liberado pra ver. Pinguim. Eu fiquei somente... Cara, a série do Pinguim é boa? Muito boa, cara. Eu tô doido pra assistir, cara. Assina o HBO e já vê o do documentário do Bitcoin. Cara, o documentário do Bitcoin... Se assina HBO, então eu recomendo que assistam True Detective, a primeira temporada. O documentário do Bitcoin é bom até... Os dois terços do documentário é bom, porque ele conta um pouco da construção do Bitcoin, a crise de 2008, quando foi o bloco Genesis, assim, e um pouco da galera que criava, codava em relação a... Os cypherpunks. Os cyberpunks. Ralph Fiennes, Nick Szabo. Esse documentário, até os dois textos é bom. O último texto para tentar um pouco também
dessa força, desse lobby para instituições e países utilizar como legal tender, como El Salvador, que existe... e esse é bastante interessante esse documentário. O final que eu achei uma forçação de barra em tentar identificar quem é o Satoshi Nakamoto, principalmente pro documentário ganhar aquele hype, né? Mas porque ele é bom. eles vendem falando que eles vão falar no final quem é, né? Mas o documentário é bom, cara. Assim, eu aconselharia a ver, principalmente quem não é do meio, assim. Boa. Legal. Então é isso. Não, calma aí. Deixa ele vender o jabá dele. Exatamente. Tem um... Então, Gerson, para quem quiser, o fundo é só para investidor institucional, né? Isso. Mas A gente tá em Cayman, um fundo offshore. Isso, mas... A gente não é para investidor, não é investidor institucional. A gente tem um mínimo de $100 mil, que é um mínimo que ele é alto, assim, para pessoa física. Não, pro Costinha. Pro Costinha é trocado. Não, mas a gente tá vendo meios aqui no Brasil para trazer novidades. Mas eu queria fazer o jabá do meu LinkedIn pra galera seguir. Boa. O Twitter tem coisas sobre mercado financeiro, mas tem coisa de política, tem coisa de Flamengo também. Essa parte não é boa. Qual que é o arroba? Calma aí que eu vou ver agora aqui, pra vocês não... Falou desse nome aí, é pior que chamar o Otto, quer dizer. Gerson Júnior, _ no arroba. No LinkedIn também. Gerson com... G, Gerson porque com G. a gente tem um Gerson aqui com J. Isso. Cara, assim, tem um curso que quem quer aprender Python para mercado financeiro, fazer backtest, coisas do gênero. Eu tenho um curso que é Python para mercado, para Asset Management, mas o curso ele é basicamente assim, Factor Invest, então eu dou os papers e explico a teoria, depois eu replico o backtesting, do fato, crio carteiras de single factor para o mercado brasileiro. E depois eu faço um backtest como XD, com cruzamento de média, só para a pessoa entender como que faz um backtest de uma análise técnica simples. E depois eu faço uma gestão de risco, explicando VAR, CVAR, drawdown, volatilidade. E no final, assim, tem um curso que é montar um backtest e explicar como se fosse um mini paper para enviar. Pô, esse curso ele fica aberto direto ou ele fica aberto lançamento? direto, tá Pô, no depois Hotmart, eu quero fazer, cara. Tá num preço... Depois você cara, passa o link lá pra Tá fazer. num desconto, assim, sei lá, eu não sei quanto tá, vou ser bem sincero, sou um péssimo vendedor, mas tá no desconto. Eu coloquei, cara, assim, quando eu coloquei o preço, cara, assim, muitas pessoas falam, nossa, tá colocando muito barato, assim, concordo, mas eu prefiro ter muitos alunos por 2 motivos. Não acho que é a educação que vai me deixar rico, que vai me deixar rico vai ser o fundo. Eu queria ter muitos alunos para ter muito contato e network e ajudar muita gente no mercado financeiro. Se alguns alunos aprendem e vão para o mercado financeiro, é mais contatos que eu tenho. Então, eu quis assim, fazer um preço bem popular, assim, bem barato, para o que o curso integra. E aí tem alguns convidados assim, bastante interessantes. Tem o Wilson Freitas, que é um quant do Tesouro do Itaú. Tem o Mário, que é um quant de um fundo de multifatores no Brasil, que é a Vanguard. Tem mais convidados, assim, agora eu posso estar esquecendo, mas assim, um curso muito bom que entrega uma parte. Agora eu estou tentando montar um curso até um pouco mais completo, maior, mas esse é bem interessante. Então segue no LinkedIn, segue no Twitter, pode mandar mensagem, eu sou bem aberto ali, sempre respondo as pessoas. Cara, vira e mexe, acho que 2 vezes por mês eu tenho um call com alguém querendo trocar uma ideia. Pô, assim, bacana. Sempre, faz à noite aí, me liga aí, me manda um WhatsApp, assim, sempre bem aberto, assim. Então, assim, esse é o recado final aqui, então. Boa, é isso aí. Gostei. Gerson, obrigado. Bacana. Papo diferente. Episódio diferente. Papo, cara, vou te falar, papo legal, cara, porque assim, foi descontraído. O Gerson praticamente da nossa idade, mais jovem do que eu, inclusive, porque geralmente, pô, quando o pessoal vem aqui, aquele cabelo branco, aí, pô, você tem que, né, tem um respeito, né, você tem um pouco de distanciamento, mas a gente viveu praticamente... distanciamento direcional, né? Não, vive é um episódio praticamente assim, acho que tem várias né? lições legais, assim, pro pessoal tirar. Putz, né, que o Gerson é um cara que veio do meio acadêmico e foi bem diferente, foi né? pro mercado. O pessoal às vezes tem aquela coisa, assim, né, pô... Teoria não importa, o que importa é a prática, mas ele mostra que você consegue juntar as duas coisas, né? Juntar um pouco dos dois e essa parte do quant. Porque falar de quant já é muito legal, porque já é diferente, está cada vez mais comum, mas assim, principalmente para a galera de casa aí é bem diferente. E agora quando a gente fala de um quant de cripto, aí eu acho que é ainda mais diferente, né? É, mais novo, né? Exatamente. Bem maneiro. E assim, obviamente você... Assim, a gente fica meio que...
viesado de achar que a gente tem que operar sempre numa direção, né? E ele está mostrando que não, você não precisa. Você pode ganhar dinheiro sem direção. Você só precisa achar alguma oportunidade no mercado onde você consiga arbitrar. Tá aí uma oportunidade que eles acharam. Eu consideraria que chamar o Alcofa, que é dentro da casa aqui. Tudo bem que ele fica fora do Brasil, mas ele é um dos caras. O Alcofa da mesa Digital Assets aqui, da BTG. Ah, bacana. Ele é um cara muito legal, assim. E assim, um caso que eu faço muitas vezes muitas pessoas me procuram, eu também procuro muitas pessoas para trocar ideia. O Alcofa foi um que eu mandei mensagem para trocar uma ideia sobre o mercado, me atendeu super bem. Um cara bem mais sênior. E assim, você vê que as pessoas são muito abertas, assim. E às vezes, que a gente tá falando de Twitter, não tem nenhum problema de você mandar uma mensagem, eu quero trocar uma ideia, o Coxinha, com você, que tá aqui numa instituição grande, sendo o frontman aqui nos vídeos e tal, comigo, que tá num quant, num fundo, as pessoas atendem, assim. Eu brinco que no pior dos casos não, você já tem, né? Se você não mandar mensagem, você não vai saber se o cara vai te responder ou não. Sim, foi bastante, assim. O Wilson, que eu chamei pro convite, assim, também é um cara bem mais sênior, virou meu amigo, pessoal, de tomar cerveja e tal, assim. Então, você vai contando esses networks, assim, você pode mandar mensagem, assim, as pessoas atendem, elas são abertas, no máximo ou não. Então, assim, essa é uma lição que eu falo do LinkedIn, do Twitter, né? Você mostrar, sinalizar que você tem conhecimento, você tem iniciativa de estudar, tem humildade para aprender e procurar as pessoas, né? Exatamente. Coxinha, então... É isso aí. Agora você é o Pessoal, oficial. Pessoal, se você gostou desse episódio, eu peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente qual foi a parte que você achou mais interessante. Peço também que não se esqueçam de seguir o @BTG Pactual. Calma. Vou fazer uma enquete aqui. Opa. Me fala se você é preguiçoso ou preguiçosa e não faz Pergunta backtest. da semana do episódio. Você faz backtest para as suas estratégias? Responda Sim, nos comentários que a não, gente vai ver todos. Manda aí que eu vou responder mesmo. Ó, Boa. Quando esse episódio for, eu vou, nos 5 dias seguintes, 10 dias seguintes, eu vou responder todos. Eu acho que a gente podia fazer. Novo quadro. Todo final do episódio a gente deixa uma pergunta do episódio. Isso. E o pessoal responde nos trabalho. Obrigado. E o pessoal responde nos comentários. Não, tudo Não, bem. o pessoal vai responder. Eles interagem entre si. Tá bom, entendi. Entendeu? Mas então é isso. Seguiu o @BTG Pactual, @lucas.mclaro, @lucascostat. E é isso aí. Obrigado, Gerson. Falou, Obrigado, pessoal. Gerson. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.